Fala galera do Diário da Honra, beleza? Vamos começar mais um conteúdo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é João Chaves, eu sou um dos fundadores aqui do Diário da Honra e hoje estou tendo o prazer de receber aqui uma nova geração, a APF Felipe Machado, Cotiano, Falcão, cara, tudo que vocês podem imaginar, esse cara já cursou e já bancou, a gente vai falar muito sobre isso. Cara, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Porra, eu que agradeço, cara. É excepcional estar aqui, um lugar que só vieram lendas aqui até agora. Exato. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né, irmão? A galera vai descobrir. Pô, cara, só veio monstro aí, então pra mim é uma honra muito grande vir aqui representar uma leva de caras que tenta carregar um legado deixado por homens de honra, né? Exato. Podemos dizer assim. Você é um deles, nosso amigo Arlotinho e companhia. Essa galera boa que fez parte da história da nossa polícia, do nosso grupo de operações, enfim. Muito bom, cara. Isso, obrigado. Cara. A gente está rompendo um pouco nosso ritmo dos antigões, né? A gente queria começar sempre com os antigões sempre vão ter espaço aqui, mas é importante trazer uma nova safra da galera, para a galera ver realmente que o nível tem se mantido, tem se elevado até, a gente vai ver aqui o nível aqui do Machado, irmão. E até a gente, quando vai conversar com você, né? For falando do Machado, mas qual Machadão? Machadinho. E tem um Machadão, que é o antigão fundador. Aí fala o Machadinho. Ah, tá o Machadinho, beleza. Ali tem até história, depois eu te conto. Sei, vamos contar. Mas ali merece todas as honrarias, né? Porra, todo respeito pela história e tal. Sinistro. Bom demais, legal. Vou chamar de Felipe, para não ficar de confundir. Felipe, vamos lá. Como é que começou a tua história na polícia, no militarismo? Eu sei que você veio do militarismo antes da polícia, né? Como é que foi isso aí, cara? Eu vou só fazer um pequeno parêntese antes de entrar na história propriamente dita, porque você falou, trazer os antigões, a nova geração e tal. Eu venho de uma escola que é a escola do militarismo, cara, que tem um respeito muito grande pelas histórias, pelos homens que passaram e escreveram a história das forças e tal. Então, a minha admiração, o meu respeito pelos caras, tanto que o Zé Barbosa, por exemplo, até há pouco tempo atrás, ele, porra, senhor, cacete, não sei o que, brigava comigo, Jairão. Porque para mim está enraizado esse respeito que eu aprendi desde os 19 anos de idade, né, quando eu incorporei no Corpo de Fuzileiros Navais. Então vocês mais antigos do que eu, cara, para mim vão sempre carregar esse respeito da minha parte. Então, parabéns por começar pelos antigões, eles merecem todo o nosso reconhecimento, isso aí não tem dúvidas. Então, fecho meu parênteses. Massa. Esse, parênteses importante. Legal. E, cara, a minha história, assim, começa desde muito novo. Moleque criado no subúrbio do Rio de Janeiro, ali na rua, né? Aquela coisa de polícia ladrão. Acho que é a mesma idade, mais ou menos. Tá com quantos anos, Machado? 41. Então, tô com 41 também. Pois é. Estamos ali. Bom demais. Então, é bom que a gente sabe as gerações ali, o que rolava, né? Pintando rua na época de Copa do Mundo, botando bandeirinha. Não mais nada disso, né, cara? Arrancando tampão no asfalto. Ficava sem os dois, meu pai ficava doido. Os dois dedões do pé sem os tampões, né? Mas enfim, bom demais essa época. E aí, cara, muito novo, eu sempre fui um moleque de ficar na rua o dia inteiro. Se deixasse era o dia inteiro, né? E não era nem referência para os meus amiguinhos ali, porque na época a mãe olhava e falava assim, isso aí não vai dar em nada, né? Tá sempre aqui na rua. Tá na rua o dia inteiro. E minha mãe como educadora, né? Eu venho de uma família de educadores, minha tia era professora de português, minha mãe era professora de matemática e depois ficou como diretora de uma escola municipal lá no Rio. Durante muitos anos, então a cobrança nos estudos sempre foi muito grande. Nossa. Eu tenho 3 irmãs mais velhas, então venho de uma família grande. E a gente sempre foi muito cobrado da parte dos estudos. Só que a parte operacional do moleque na rua era soltando fogos, arrumando briga, jogando bola o dia inteiro, arrancando tampão do dedo, garrafão, pique ajuda, pique esconde, meu irmão, era de tudo. Pipa então, porrada comida geral. Exatamente, né? Cara. E agora eu vou entrar numa coisa que você da minha geração, você sabe, né? Começaram aquelas sequências do filme do Rambo. Lógico. Foi a primeira identificação com o mundo operacional, que eu sabia até as falas do filme do Rambo. Então, eu era, muito apaixonado pelo filme do Rambo e tal. Então, o que estava mais próximo da minha realidade, quando eu saí da infância ali para o final da adolescência... eu tinha aqueles bonecos do Rambo. Meu irmão, aí, Braddock, Rambo, o Schwarzenegger fazendo os filmes também, enfim. Então, a gente vem de uma geração muito boa de filmes, né? Dragão Branco depois. Van Damme, Kickbox, era só filme bom, né? Enfim, e aí eu era esse moleque loucão que gostava disso, né? Eu já sentia alguma coisa na veia ali diferente, né? Operacionalmente falando. E aí, quando fui para 14, 15 anos, eu fui fazer a prova do Colégio Naval, né? Nossa. Normal. Só que era moleque
Minha mãe pagava um cursinho pra mim e tal, eu faltava aula escondido. Mãe, me perdoa. Eu já abri o coração, já falei isso pra ela. Já, não é a primeira vez, não. Mas a minha história já estava escrita por Deus, então assim, ela já me perdoou e enfim. E aí nessa época eu faltava o cursinho escondido, às vezes ia pra praia. E aí nessa, cara, eu estudando e tal, passei na prova do Colégio Naval, só que fiquei na reserva. Aí não entrei. Segundo ano a mesma coisa, moleque não aprende, né, cara? Aí faltava, ia escondido pra praia e tal, aquela coisa de pegar onda com os colegas ali e tal. Tomei pau de novo. Passei 2 anos seguidos pro Colégio Naval, fiquei na reserva. Aí eu falei, caraca, aí começou a chegar mais próximo ali da maturidade, 18, 19 anos, a ficha começou a cair, eu falei, tá ruim, o negócio tá ruim, não passei ali, terminei o 2º grau numa escola técnica, lá em Marechal Hermes, e tava fazendo um estágio, mas não era isso, cara, eu queria a parada mais operacional, e aí fiz a prova pra fuzileiro naval, foi meu primeiro contato, e aí aquele impacto muito doido, cara, entrei pro curso de formação ali, pro recrutamento, meu irmão, de cara, 4 meses e meio sem ir pra casa, meu irmão. Só que assim, os 2 primeiros meses você não chega nem no portão do quartel. Agora eu não sei mais como é que tá, mas naquela época era assim. Os 2 últimos meses, aí você sai final de semana se você não tiver punido. Então assim, eu era aquele cara que fazia de tudo pra não ser punido, pra sábado e domingo eu estar em casa com a família. Padrão, começou a ser padrão ali. Demais, cara. Eu sempre fui muito organizado e tal, meticuloso, então assim, sempre recebia elogio nesse sentido. Minha cama arrumadona, meu armário arrumadão e tal, recebia elogio, final de semana pra casa, barba sempre feita, e os caras faziam de sacanagem, Chaves. Eles chegavam com o algodãozinho assim, ó. Arrancou o pelo. Meu irmão, ficou um pedacinho de algodão e já era, filho. Você perdia o final de semana. Eu nunca perdi um final de semana, graças a Deus. Nossa. Mas lá dentro desse impacto já, que eram 360 colegas, né? E aí você via, pô, a molecada pedindo pra ir embora já nos primeiros dias e, pô, tu sobrevivendo. E tu, caraca, meu irmão. Aquela coisa, né? Pô, o Rambo não foi embora, eu também não vou não. Moleque, né, novo. E aí acabou aquele período, cara, foi a primeira satisfação que eu tive na minha vida, porque dos 360 eu fiquei em 3º lugar, né? Eu recebi uma faca chamada Commander 3, que era a mesma faca que o Rambo tinha no filme, filho. Quando eu peguei aquela faca que eu olhei e falei, meu irmão, isso aqui é mérito do que eu fiz. Que maneiro. Eu falei, caraca, minha primeira conquista. Concretizou, né? Você viu concretizado ali um esforço teu. Exatamente. Né? Representado na faca. Exatamente. Não foi ninguém que me deu porque me achou legal nem nada. Foi uma coisa que eu conquistei. E era a faca do Rambo, né? E tem ainda a faca? Tem guardada. Pô, era pra ter trazido. Enfim. Então tem aquela faca Commander 3 que me deu o primeiro toque assim, falar, ei, cara, se você levar o negócio a sério, olha aqui o que te acontece. Você, pô, recebe o prêmio, né, digamos assim. Você ligado nessa faca, você desatarracha o carrozinho, tem negócio de pesca, ela ligada. Tem ali, mas é pra você, pô, afiar a faca ali. Acho que eu tive uma Commander 2, não tô lembrado direito agora. É muito bom, muito boa essa faca, maneiro. Muito maneiro. E era a faca do Rambo. Era a faca do Rambo. Enfim, então foi o primeiro contato. Fiquei 2 anos, né, na infantaria do Corpo de Fuzileiros Navais, na Ilha do Governador, né? Cara, eu morava naquela rua, né? No Bananal ali? Antes do Bananal no final, o Bananal na freguesia mesmo, mas era a mesma rua ali. Jogava bola na praia ali. Eu via a galera correndo, cantando Charlie Michael, eu me amarrava naquela parada. Eu era um dos loucões que ficavam puxando o Charlie Michael ali direto. Eu me amarrava. Camisinha branca, shortzinho azul. Isso mesmo. Cara, e é engraçado, né? Quando você sente que nasceu pra essa parada, assim, cara, não tem nada que te pare, nem nada que te desanime. Eu acordava 4 e pouca da manhã, todo dia, porque o quartel, eu saía de Realengo, ia de ônibus, o quartel era na Ilha do Governador, no Bananal, no final da ilha. Então eu pegava um ônibus no ponto final de Realengo, ia até o ponto final lá. Pro ponto final de Madureira, caraca, pegava o 910 no ponto final de Madureira e até o ponto final da ilha, filho. Ou seja, eu viajava 2 horas aí pra chegar no quartel, enfim. Mas ficava amarradão, gostava pra caramba e tal. Que massa, cara. E fiquei 2 anos ali na infantaria. Pô, foi meu primeiro contato com o militarismo, né? E eu gostava muito. E aí no final desses 2 anos, fiz prova pra sargento do Exército, passei e aí comecei a trilhar uma carreira dentro do Exército. Foram 9 anos, né? Um total de 11 anos no militarismo. Eu sou cedão lá, com 19. 19 anos como soldado. E o bom, assim, que, cara, eu fico vendo a molecada nova, que eu recebo mensagem no Instagram ali, pô, você acha que eu tô velho? Ou então você acha que dá pra mim porque eu sou soldado e tal? Cara, eu fui soldado.
Eu vim de um bairro, no subúrbio ali do Rio de Janeiro, de Realengo, que eu vi colegas meus morrerem por conta de tráfico, outros presos. Tem até uma passagem bacana, minha mãe foi professora, né, do estado e do município, e uma das matrículas dela, ela foi dar aula no Bangu 1, cara. Então minha mãe conheceu os grandes traficantes, porque eles eram divididos pelas facções dentro do complexo de Bangu, e uma vez eu fui lá com ela. Eu entrei, eu olhei aquilo, falei, meu irmão, a sensação que eu tive, Chaves, naquele dia que eu entrei, foi uma vez só. Eu devia ter uns 16 anos. Era que se caísse uma moeda de R$1 no chão, eu olhasse e não tivesse ninguém, ainda assim eu não tinha coragem de pegar. Porque eu nunca ia botar meu pé ali, cara. Porque é assustador o negócio. E aí, às vezes, minha mãe vinha e falava, sabe quem chegou lá? Fulano de tal. Não vou citar nomes, né? Mas era um cara que, uma geração acima da minha, alguma coisa assim, que eu conhecia. E então era uma tristeza, porque você via alguns colegas seus, que cresceram contigo, morrer pro tráfico, outros serem presos. Eu perdi um primo pro tráfico, né? Para as drogas, né? Então a gente vive num meio que, cara, se você não tiver uma cabeça muito boa, e eu bato no peito, tenho o maior orgulho de falar da minha educação, da minha família, e eu nunca botei um cigarro na boca, de nada, não bebo, não faço nada graças a Deus, pela educação que eu tive. Eu sempre fui o careta também. O careta. Sempre fui o careta. E vale a pena demais ser o careta, né? O bobão que não bebe, não fuma. Eu sempre fui o careta. E aí, assim, por conta de ter uma certa desenvoltura no esporte, no jiu-jitsu e tudo, eu não ficava alijado, assim, né? Então eu era o careta, mas estava com a galera ali e tal. Mas realmente eu vi alguns grandes amigos caindo também pelo caminho. Muitos se reergueram, outros ficaram, infelizmente. E eu acho legal, cara, uma coisa assim, que nem todo mundo tem essa percepção. Mas, especialmente no Rio, assim, né, de subúrbio, o militarismo é quase que uma corda assim, que o cara segura, né? Eu vou te falar que foi uma das minhas salvações. Eu sempre fui um cara muito tímido. E aí tem uma passagem engraçada nisso. Minha mãe era diretora da escola, na época que eu tinha ali 12, 13, 14 anos, e depois eu fui para a escola técnica fazer o 2º grau. Só que a melhor fase da minha vida, que era onde minha mãe era diretora e eu estudava na escola da minha mãe, eu poderia ter ficado com as menininhas, cara, mas eu era extremamente tímido. Eu chegava no portão da escola, eu abaixava a cabeça assim, olhava só pra cozinha ou pra secretaria. Abaixava a cabeça e ia direto. Tímido pra caramba, né? E aí as garotinhas, filho da diretora, não era um moleque bonito, mas era o filho da diretora. Claro, já era uma coisa, né, irmão? Eu tinha status na escola, eu podia ficar com as meninas e tal, só que a minha timidez... Enfim, eu fiquei com uma menina, porque a menina me agarrou no período que eu estudei, o período todo que eu estudei na escola da minha mãe. E aí, beleza. Passei esse período e tal, 2º grau. Quando eu entrei pro Corpo de Fuzileiros Navais, aí eu comecei a ficar mais desenvolto, né, na parada. E eu conheci os caras mais aloprados na minha vida. Então, o quartel ele dá uma aceleração, dá né? Um tapa, fala, acorda pra vida, meu irmão. Deixei de ser boba, tá? E aí, um belo dia eu olhei, eu tive um insight. Eu falei, rapaziada, minha mãe é diretora de uma escola. Aí todo mundo, o quê? Vamos lá? Vambora, meu irmão. Chegou um monte daqueles caras tudo de branquinho, com um capzinho na cabeça, entrando na escola. E aí foi o outro lado da história. A timidez estava sendo quebrada ali. Enfim, então a passagem engraçada é que o militarismo ele vai te moldando. Se você é tímido, você vai perder um pouco da tua timidez. Se você não se alimenta bem, você vai se alimentar na marra. Autoestima ali, né, cara? Autoestima, motivação, cara. Trabalha muita coisa boa. E como você falou, pra galera de subúrbio ali, é um caminho. E às vezes é um caminho que salva muito. Sim, muito. Que é o cara assim, eu vou falar de classe média, média baixa, né? Aí o pai ele é empregado de alguma outra empresa e tal, ele não tem muito o que empreender, não sabe muito o que é isso. E uma faculdade às vezes está muito fora dele, então é o militarismo que vai salvar, né? Assim, botar na direção. É um salário justo, tem ali uma série de valores, né? Exato. Que as pessoas que prezam por alguns valores de família, de respeito e tal, disciplina, ali você vai encontrar muito nesse sentido, muita coisa. Então, foi muito bacana esse período. Aí, sargento? Aí entrei pra sargento com 22 anos. Aí minha mãe, eu nunca tinha saído de casa assim, né? Só ficado no recrutamento ali de fuzileiros. Mas passei 10 meses na formação de sargento. Hoje são 2 anos, eu acho, 1 ano e meio, não sei. E aí quando terminou, eu estava bem classificado, eu era o 8º, né? E eu podia escolher para qualquer lugar do Brasil, inclusive ficar no Rio. Você sempre cabeção da turma, né? Mas isso é importante dizer, cara.
eu nunca fui um cara diferenciado, inteligentão. Legal. Aquele cara que nasceu mais inteligente ali, com QI elevado, superdotado. Nunca. Sempre foi aquele cara... Eu sempre fui um cara extremamente esforçado. Então eu tenho o maior orgulho, cara, de falar, pô, eu passei nisso aqui por conta do meu esforço. Não massa. foi porque eu sou inteligente, foi porque meus pais me criaram dessa forma e eu assimilei isso. Então, todo o mérito da minha vida, eu agradeço a minha família, as pessoas que passaram pela minha vida que me moldaram dessa forma. Organizado, disciplinado. Exatamente. Então, tudo isso você adquire muito em casa, né? E eu assimilei, graças a Deus. Massa. Então, consegui me classificar bem no Exército. E aí meus pais torcendo para eu escolher a vaga no melhor quartel do Rio e tal. Tudo certo para isso. Inclusive a minha cabeça. Até que eu cheguei para um antigão lá, um sub, e falei, pô, sub, tô na dúvida qual quartel escolher e tal. Aí ele falou, tu quer ir para onde? Eu falei, pô, pro Parque Regional 1, que eu fiz logística, né? Eu saí da infantaria do Corpo de Fuzileiro, minha cabeça já tava querendo estudar para a polícia mais futuramente, então eu queria uma logística ali, né? E aí saí da infantaria. E esse antigão olhou e falou assim, meu irmão, tu é casado? Eu falei, não. Teus pais estão doentes? Não. Vai embora. Vai, porra, aproveita que tu tá novinho. Vai pro norte, pro lugar mais longe que tu conseguir ir. Tu vai receber um dinheiro de transferência, vai ter uma experiência de vida ali de 4 anos num quartel, vai conhecer uma galera nova. Depois tu vai receber um dinheiro e vai voltar. Quando tu estiver voltando daqui a 4 anos, os caras da tua turma vão estar doidos querendo ir. Tu já foi e voltou, cara. Aí, ó. Aí eu... Que bizu, hein? Eu falei, meu irmão, e quanto é que recebe sub? Na época, cara, era um dinheiro considerável, era tipo 20 mil, a gente tá falando de 2002. Eu tava uns 30, eu já tinha ouvido falar não, sobre mas essa possibilidade. Isso lá em 2002. Hoje eu não sei nem fazer o cálculo quanto, né? Enfim, 20 tipo anos. assim, tu já voltava com a vida quase que feita, comprava teu apartamento. Total, se eu tivesse cabeça, né? De educação financeira. E aí vai uma crítica pro nosso sistema de educação. Que não ensina, não tem matéria socioeducativas e não tem matéria de educação financeira. Então, você sai sem essa moldura, digamos assim. Sabe nem o que é um ativo ou um passivo, né? Não sabe, você não sabe nem. Muito mal você coloca teu dinheiro na poupança e já não está fazendo um bom negócio. Enfim. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. No dia da escolha eu fui lá e pum, Manaus. Aí quando eu cheguei a casa, minha mãe, e aí, meu filho, tal, escolheu, legal, toda boba, né? Aí eu falei, mãe, tem um negócio pra te contar. Escolhi Manaus. Ela, pô, escolheu legal. Não, mãe, escolhi Manaus. Aí ela... Aquele coitadinha. momento mudo assim, né? Cara, meu pai ficou bolado, minhas irmãs e tal. Aí no dia do aeroporto pra eu ir embora, aquela choradeira e tal. Aí fui. Aos 22 anos, cheguei a Manaus lá, sozinho, sem nada, ninguém. Conhecendo a galera ali. Puta experiência mesmo, né? Cara, uma experiência muito grande, né? Nunca tinha saído de casa e quando saí pro lugar mais longe que tinha, sem um familiar, sem ninguém de apoio. E aí, eu fui com 25 pra Porto Velho, na época da PRF. Por isso que eu tô me foi identificando. pra longe também, né? Esse silêncio, eu sei como é que é. Já passou. Pô, saiu a nomeação. E aonde? Porto Velho. Cri. Pois é, cara. Aí quando eu cheguei lá, eu agradeço muito a Deus, cara, que as pessoas que passaram pela minha vida também foram pessoas que somaram muitos, né, tijolos assim para minha construçãozinha ao longo do tempo. E aí conheci 2 caras que eu considero como meus pais, né, o Freitas e o Dielson. Eram já sargentos antigos, né? E aí eles meio que me abraçaram lá, não vai por aqui, faz assim, faz assado. E eu sempre gostei de competir, né? Competia no atletismo, competia no futebol e tal. Às vezes fazia até o triatlo e o pentatlo de selva, que eram competições específicas da região amazônica lá. Até que eu fiz o curso de educação física pelo currículo, né, esportista ali, lá na URCA, no Rio de Janeiro, em 2005. Aí passei a trabalhar com a parte de educação física no Exército e tal. Em 2006 recebi um convite para ser instrutor, monitor da Escola de Educação Física no Exército. Aí voltei para o Rio de Janeiro em 2007. Aí fiquei 2007, 8, 9, 10 lá na Escola de Educação Física, em fevereiro de 2011 que eu saí. Desse intervalinho fiz o curso do PQD, né? Em 2009 fiz curso de PQD lá na Brigada, uma pancada, meu irmão, muito doida. Quem é PQD sabe que a formação básica é doída, mas valeu a pena demais. Pegou o coturno marrom, né? Peguei o boot marrom, o boot marrom, queimei o pé preto, todo respeito aos colegas que são pé preto, mas peguei o boot marrom ali, tem aquela cerimônia de queimar o pé preto e tal, enfim. E aí no final, eu já estava com 11 anos de militarismo,
né? Totalmente enquadrado já, uma vida de... Toda estabilizada. Né? Toda estabilizada. Depois que você cruza 10 anos de militarismo, você estabiliza. Então ninguém te manda embora, a não ser que você cometa um crime, faça alguma coisa assim. E aí, cara, eu tava estudando já para concurso, e isso é importante porque eu comecei a estudar para concurso em 2007. Só que eu tava terminando a faculdade. Nessa de viagem para Manaus, volta pro Rio, não sei o quê, eu fui perdendo alguns anos ali e me formei tarde. Me formei aos 27 em matemática. E aí em 2007 eu ainda... Foi matemática. Aí começa a história. Eu comecei a estudar para o concurso, só que ainda estava fazendo TCC, aquela coisa ali e tal. Então 2007 foi um ano que eu não consegui levar a sério. Em 2008 eu falei, não, agora eu vou levar a sério para estudar para o concurso. Tava lá na escola de educação física. Só que namorava, saía e tal, não levava a sério, não estudava muito. E a cabeça queria a Polícia Federal como um meio. O fim sempre foi o COT, sempre fui apaixonado pelo COT, sempre quis ir pro COT e tal, então eu tinha que ser um policial federal para ser do COT, então tinha que fazer o concurso e tal, tava focado, só que eu não levei a sério, 2007 e 2008. Quando entrou o ano de 2009, logo veio o concurso. E aí eu não tava levando a sério, pau, fiquei pertinho da nota de corte, não passei. Cara, quando eu saí daquele concurso, que eu vi o resultado, que eu tava pertinho da nota de corte, mas não tinha entrado, aquilo me deu uma dor no coração, que aí a história começou a mudar. Tipo assim, pô, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, eu tava lá. Eu teria entrado. Enfim, e aí eu não sou daquele que fica chorando e tal, eu reflito, meu irmão, eu não fiz por onde, eu não tenho o que reclamar, então vamos embora, daqui pra frente. Aí comecei, 2009. Só que a minha cabeça começou a ferver, porque eu via os colegas da turma, os caras estudando ali 30 minutos, dando 8 horas por dia e tal, e eu às vezes conseguia parar 30 minutinhos do meu dia para estudar e ficava pensando, caraca, os caras estão estudando 8 horas e tal, o pai tá bancando ali, a mãe tá bancando, o cara tá desempregado, tá estudando, pô, como é que eu vou concorrer com esse cara e tal, e eu tenho que passar. Aí passei o ano de 2009 assim, 2010 então, minha cabeça não parava de pensar nisso, aí botei meus pais sentados e falei, vou pedir baixa do exército para me dedicar exclusivamente à Polícia Federal, para estudar. Aí meus pais ficaram meio assim, não, mas a gente está aqui para te apoiar, é isso que você quer, você tem certeza? Só que eu tinha muita certeza, eu já estava numa maturidade muito boa, né? Eu já estava num ritmo de estudo muito bom. No quartel, eu agradeço a um coronel, né? Na época era Major Calixto, cara, até da CBJ. Enfim, o cara era excepcional, ele me deixava dormir num colchãozinho de 2 dedos na secretaria, que eu saí do atletismo e fui trabalhar na secretaria. Então acabava o expediente, eu ficava estudando até 11 horas da noite, botava meu colchãozinho ali, acordava 6 horas da manhã com ele na ponta do pé para não me acordar, pegar um papel ou outro ali. Então, pô, o cara me apoiou pra caramba. E eu já não ia mais para casa em 2010. Eu passava a semana inteira, acabava o expediente, eu estudando até 11 horas da noite. Chegava sábado, eu já estava ali na URCA, né, que é a Escola de Educação Física era ali, eu já ia para o centro, a Academia do Concurso Público, concurso PLAN e tal. Eu fazia uma turma de simulado na época, passava o sábado inteiro, eu só ia para casa no domingo. Então eu passei o ano de 2010 todo fazendo isso. Então eu já estava numa maturidade muito boa e tal. Quando eu tomei a decisão, no início de 2011, meus pais, então beleza, então a gente está aqui para te apoiar, minhas irmãs e tal. Pedi baixa, aí no quartel todo mundo, tu é maluco, tu tá com 11 anos, cara, meu irmão tá estabilizado. Aí eu, beleza, mas eu sei o que eu quero. Aí pedi para sair. Passei o ano de 2011 todo estudando, né? Se você entrasse no meu quarto, você ia achar que eu era maluco, cara. Você ia... papel. Irmão, era tudo foto do COT. Foto do COT espalhado para tudo quanto era lado e tal, reportagem. E as coisas de estudo eram meus mapas mentais e tal, ficavam nas mesas, assim, mas na parede era só COT. Eu era o doido, né? E aí, estudando, em 2011 ainda, eu tava com uma menina namorando na época e ela teve ela tinha uma cachorra, né, um labrador, que teve uns filhotes. E aí eu peguei um filhotinho, que é o Cote, que tá comigo até hoje. O Cote, não é? Então o Cote é mais antigo de Cote do que o meu cachorro. Até o meu cachorro se chamava Cote. Então, estudando aquela batida, cara, eu lembro que na época o meu cunhado estava preocupado com a pressão interna. Pô, você pediu para sair do quartel, você deve estar se cobrando e tal. Baixo rendimento. Ele já estava bem, já tinha o edital, já estava bem perto da prova. Aí eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, cara, tô preocupado com você, cara. E aí, o que você tá sentindo e tal? Você acha que dá para passar?
deu, assim, vontade de rir na hora, assim, né, da pergunta dele, que eu olhei pra ele assim e falei, cara, eu vou te falar o que eu tô sentindo agora. Eu não acho que eu vou passar. Eu acho que eu vou passar entre os primeiros. Já tava... Meu irmão, juro por Deus, eu falei isso pra ele ficou tranquilo, minhas irmãs estavam tranquilas e tal. E aí vieram os 3 concursos. Polícia Civil do Rio, Polícia do Senado e Polícia Federal. Aí estavam abertos os editais naquela época ali, eu não abri nada da Polícia Civil nem da Polícia do Senado. Eu falei, eu vou fazer com que eu sei, mas eu estava estudando tanto, com um leque tão aberto da Polícia Federal, porque às vezes alguém restringia por falta de tempo, eu não tinha falta de tempo, então eu abria meu leque, isso aqui pode cair, então eu vou nisso aqui a fundo e tal. Tava com um leque de estudo tão grande que eu fui lá, passei na Civil, passei no Senado e passei na Polícia Federal entre os primeiros. Quando saiu meu nome lá, a primeira rela saiu em 9º. Eu falei, caraca, maneiro e tal. 120 mil candidatos e tal. Eu todo bobo. Aí veio teste físico e psicotécnico. Aí saiu uma nova relação, eu em 2º do Brasil. Falei, caraca, sou o 2º lugar, cara e tal. Eu nem sabia dessa tua parada. Eu sei que tu sempre encabeçou tudo, né? Nem sabia que até o concurso. Meu irmão, eu era aquela loucura, meu irmão, 120 mil candidatos, eu sou o 2º do Brasil, aquela coisa. Falei, pô, valeu o esforço. Aí vieram os recursos, né, da galera e tal. Aí de 2º eu fui pra 6º. Aí terminei o processo em 6º lugar. Massa. Aí no dia da apresentação da ANP, ou você ia pra ANP ou você ia pro Senado. Porque era o mesmo dia que começava o curso de formação. Entendi. Aí éramos 3 do curso que tínhamos passado nos mesmos concursos. Eu, a Luana e o Fernando. Aí a gente chegou a Brasília e tal, demos uma volta lá no Senado, olhamos, porque a gente sabia que tinha polícia, mas nunca tinha ido lá na polícia do Senado. Aí fomos lá conhecer, aí os caras querendo convencer a gente, senta aí, cara, abre aí, contra-cheque, vou fazer uma simulação aqui. Aí começou a fazer cálculo. Em relação à grana, não tem nem o que discutir, né? Não, e todo mundo falando, tu vai pro Senado, né? O Senado paga o dobro da Polícia Federal e tal. E o cara fez um cálculo lá e falou, meu irmão, isso na época, 2012. Ele abriu lá e falou, tu vai entrar líquido ganhando 15 mil. Aí. Eu falei, pô, 15 mil em 2012? E trabalhando 10 vezes menos. Caraca, tinha algumas escalas lá e tal. Alguns mais benefícios, planos de saúde. Aí eu falei, pô, maneiro e tal. Aí quando a gente saiu de lá, que chegou próximo da onde a gente estava alojado, eu, a Luana e o Fernando, aí a Luana olhou pra minha cara, não preciso nem perguntar pra onde tu vai, né? Eu falei, pra mim não, filho. Aí o Fernando, pô, mano, acho que eu vou pro Senado. Eu falei, vai com Deus, filho. Aí chegou no dia da apresentação, eu e Luana, sem dúvida, a Luana loucona, Polícia Federal também. Eu falei, cara, minha vida toda foi projetada pro COT, Polícia Federal. E, pô, vai chegar agora por causa de dinheiro? Eu não sou movido a dinheiro, cara, eu sou movido a sonho. E aí, pô, entrei pra Polícia Federal, cara, amarradão. Eu era o loucão que ficava puxando Charlie Mike lá. Aquela coisa. Que ele ficava puto, né? E às vezes a gente chegava perto do SAT, né? Da galera do tiro ali. Tinha uma turma lá já. Aí a gente vinha, eu era da turma Bravo, né? Aí a gente vinha e era eu que puxava Charlie Mike e eu fazia uma voz diferente, então ninguém sabia que era eu. Aí a gente chegava pertinho das turmas e começava, Bravo vai te pegar. Aí os caras querendo olhar pra trás e não podia mexer, e aí a galera, Bravo vai te pegar. Aquela competição, né? Maneira, uma coisa sadia, né? Então eu sempre fui loucão pra essas paradas e tal. Acabou o curso de formação ali, me classifiquei bem também, aí fui pra Cuiabá. Aí começou a história ali dentro da polícia, né, cara? E você com quantos anos ali? Tava com 20 e 32. Aí 32 anos já viveu 60 anos já praticamente, né? De experiência até ali, né? Cheguei lá com 32, cara. Então cheguei lá com 32. E aí eu recebo muita pergunta, você deve receber esse tipo de questionamento também, né? Tô com 30, tô com 30 e pouco e tal. E todo dia. Você acha que dá tempo? Pô. Pô, já recebi um moleque com 28, 29 anos perguntando, pô, tá de sacanagem, né? Mas é normal da Polícia Federal, essa média de 30 e poucos anos ali pra entrar, né? Os anormais entram com 20 e pouquinho, porque exige uma preparação grande, não é um concurso fácil e tal, então... Tem que ter nível superior. Tem que ter nível superior, exige todo um investimento. Então, entrei com 32, fui pra DRE de Cuiabá. Isso que eu ia perguntar, chegou em Cuiabá, foi pra DRE então? Fui pra DRE, eu queria uma parada, né? Não queria passaporte, queria previdenciário, nada disso, queria pra DRE. E conseguiu, né? Porque às vezes a gente quer, mas não consegue. Não, graças a Deus, cara. Foi legal, porque lá
o antigão lá falou assim, pô, faz um período na análise pra tu conhecer a análise da DRE, depois tu vai pro NO, né, pra parte da rua. E aí eu fiz um mês de análise desesperado, eu quero ir pra rua. Aí comecei a ir pra rua e tal, cara, eu tomei posse em janeiro, né, de 2013, meu curso de formação foi até dezembro de 2012, janeiro de 2013 tomei posse. E em fevereiro chegou uma possibilidade de fazer o GPI. Massa. Aí eu falei, caraca, brother, posso fazer essa parada aí? Aí os caras, pode. Aí o Leper, pô, um parceiro que era do GPI, foi até ele que me indicou na época, pô, agradeço pra caramba, porque eu tava de missão e não tinha acesso à informação, né, dessa forma. O Leper que, pô, me indicou lá e tal. E aí eu, fui. Brasília, fevereiro já, com um mês e pouco de polícia, vim fazer o GPI, aí fiz o GPI amarradão e tal. Eu e Dornelas, a gente se destacou, ficamos lá encabeçando o curso. Massa. E aí já foi o primeiro contato no COT, porque o GPI é ministrado pelo COT. E aí, Carneirão, parceiro, já chegou... Acaba o curso é o CTI, não é isso? Curso de Técnicas de Intervenção. Isso. O nome do curso é CTI, exato, né? Para você integrar o GPI, que é o grupo. E aí voltei para o GPI do Mato Grosso. O Carneiro, que é um parceiro meu, também era do setor de sniper, fez a core comigo, ele chegou para mim já me cantando, e aí, tu vai fazer o COT? Eu, pô, vou e tal. Aí beleza, aí passou ali. Porque no próprio CTI a galera já olha ali e já, porra, esse cara aqui, porra. A gente já começa a ver, pô, esse cara aqui tem um perfil. Aí a gente já começa a cantar pra ver se o cara vem, né? Aí beleza. Aí quando o cara acredita, ele vai. Aí mas aí toca e pronto. Então, tamo um ferro lá, maneiro. Enfim, aí passou fevereiro, março, me formei no GPI e voltei pro Mato Grosso. Em junho, de maio para junho, eu voltei para Brasília, porque o GPI do Mato Grosso apoiou na Copa das Confederações o COT em Brasília. Então passei mais um mesinho ali, voltei para Cuiabá. Quando eu voltei, já voltei praticamente no final ali da preparação, porque final de julho me apresentei para o COT. Só que tem uma história aí engraçada, né? Eu lá no Mato Grosso, eu falei assim, cara, deixa eu me planejar aqui, planejamento, preparação física e tal. E Cuiabá não foi à toa também, né? A escolha. Tinha um antigão que era o orientador da minha turma, o Xaxá. Qual foi o racional? Que ele chegou e falou, eu falei pra ele, antigão, quero ter contato com a parada, fazer polícia mesmo, sacou? Eu não quero ir pra um lugar uma delegacia pequena que não tem nada. Aí ele falou, então vai pro Mato Grosso, filho. Mato Grosso é droga entrando pra tudo que é lado e tal. Falei, beleza, então é pra lá. Mas eu não quero ir pra fronteira, porque eu quero ir pro COT, então eu quero ter um lugar bom para treinar, de piscina, estrutura, cidade para eu poder... Cuiabá, pô, porque presta apoio para Cáceres, para Rondonópolis, para um monte de lugar, Sinop e tal. Eu falei, então é lá. Aí por isso que eu fui para a DRE de Cuiabá. E realmente, fui para Cáceres, fui para vários lugares ali das fronteiras e tal. Rodou o estado todo. Rodei pra caramba, prestamos apoio, foi muito bom, aprendi a fazer polícia ali. Depois eu fiquei no GISE um pouco também, dando apoio pro GISE. Enfim. Já em São Paulo? Não, lá em Cuiabá. Tinha o GISE começou a se espalhar por tudo quanto era canto. E tinha um núcleo lá do GISE lá em Cuiabá. Quando eu voltei do COT, eu fiquei lá, alojado com eles, fazendo rua. Aprende pouco lá, né? Só tem dinossauro mesmo, só tem cara bom. E aí, nessa de passar o período da Copa das Confederações aqui, final de preparação, só botei o pé em Cuiabá e voltei pro curso. Só que, no final da minha preparação ali, eu no meu planejamento, falei, tá, o físico ok e tal, tá tudo ok, beleza. Eu dividia um AP com um parceiro que é do meu turno, o 20, né, o Nadilauski. Aí eu falei, bicho, a gente vai pra fazer o COT, né? Então, o que tu acha da gente vender essa porra daqui, entregar o AP e partir? Ele, vambora, topo. A inocência do cara. Peguei, printei, botei na intranet de Cuiabá lá, né, da superintendência. Tô vendendo geladeira, fogão, tô vendendo tudo. Tá conformando o barco, né? E foi... Meu irmão, inocente. Já tô formado, né? Teve um cara que printou a tela, parceiro, e mandou pro COT. Blau! Aí o Carneiro, que na época do GPI a gente tinha feito uma amizade ali, ele falou, meu irmão, o que tu fez, cara?
Porra, tu anunciou tuas paradas aí e tal, o nego printou, mandou pra cá, os caras, ele tá achando que vai se formar, tá ferrado e não sei o que, aquela coisa. Eu falei, ih, ferrou, mano. Falei, meu irmão, pelo amor de Deus, fiz isso achando que vou me formar não, tal, nem tinha pensado nisso, tal. Aí falei, pô, pronto. Você tem tanta certeza que eu vou me formar que eu nem tinha pensado nisso, já vendi a porra toda mesmo. Meu irmão, isso é o que passa na cabeça dos caras, né? Na minha cabeça de inocente não, era nem só... pensei em pensar, pô, já tô formado aí, eu tô até procurando apartamento em algumas praias aí, pô. Aí eu falei, cara, ferrou. Agora já era, já tá feita a besteira aí, não tem pra onde correr. Aí vim. Aí somando a isso, eu lembro que na época do curso de formação, né, o CFP, teve um camarada, no final já ali das instruções do SAT, teve um camarada que bateu no meu ombro aqui assim, e eu, senhor e tal, ele, teu nome é Machado? Lembro até hoje, mano. Cagliari, família, que eu gosto desse cara. Meu irmão, eu olhei assim, ele, teu nome é Machado? Sim, senhor. Ele, tu quer ir pro corte? Eu, sim, senhor. Aí ele, então tu muda esse nome. Aí eu, não, senhor. Aí ele, tu vai mudar, eu sofri muito por causa desse nome. Se tu quer se formar, tu vai ter que mudar esse nome e tal, senão tu vai conseguir formar, não sei o quê. Aí eu, beleza. Aí mexeu com o brilho do guarda, né? Eu falei, porra, vou mudar meu nome por causa do cara. Só que Machado é o cara que idealizou a parada e tal, tinha toda uma história. Aí eu falei, meu irmão, vou mudar não. Vou mudar não, vou comer o pão que o diabo amassou assim mesmo. Aí eu vim com o cara que vendeu achando que ia se formar. Eu vim com o nome de Machado e pra piorar recebi o número de 13. Aí, parceiro, foi ruim demais, né? E ainda tem mais uma coisa, no cursinho, quando eu passei na prova da Civil, do Senado e da PF, o cursinho, lógico, né? Quer fazer propaganda com o cara. A gente anunciou lá. Quer fazer um vídeo aqui? Vamos fazer, eu te dou umas bolsas. E aí eu peguei as bolsas para distribuir pros amigos ali, né? Eles não dão dinheiro, mas me davam bolsa. Então eu peguei a bolsa e distribuí pra minha galera lá. E aí fiz o vídeo. O vídeo foi postado, foi pro YouTube e tal, e eu nem... Meu irmão, eu na marcha, parceiro, aquela marcha famosa, no primeiro dia de curso, a Lamba tão artistazinho de YouTube, e eu... Que isso, mano? Porra, entendendo nada, e eu nada. E, meu irmão, uns 3, 4 dias lá pra frente, que eu fui entender... Bota um videozinho pra ele. Obrigado, PH. Aí, porra, que aí que ele foi me falar que, porra, era por causa do YouTube e tal, porque tem a entrevista, né? Quando você faz o processo do COT, né? Você faz o teste físico, tem uma entrevista, e nessa da inteligência levar as informações para a entrevista, os caras viram que eu tinha um vídeo, mas, porra, faz parte também, né? Era o artistazinho do YouTube, era o cara que vendeu as paradas achando que estava formado, mesmo nome do Machado, número 13, aí só alguns holofotes que você não queria chamar pra você, mas... Primeiro dia do curso já teve aquela coisa, aquela apresentação com o Machado, né? O coordenador botou numa chamada viva voz, não preciso nem dizer as paradas que rolaram, mas já foi o primeiro contato. Eu falei, meu Deus, se for assim até o final vai ser ruim a parada. E aí ele foi, cara, lá na Caatinga, ele rodou 400 km. Antigão, ele gosta de recado pra ele, eu falar, meu irmão, precisava rodar aqueles 400 km não. Bicho, Tartinha. Tartinha, vocês conhecem. 09, pô. Tartinha tava na equipe, né? Acompanhando a gente lá na Ciosaki. Aí o Machado, porra, botou a gente pra pagar, encontrou a gente lá na Ciosaki, ele tava em Pernambuco, ele rodou. Enfim, chegou lá no sertão, começou a escrachar a gente lá e tal, aquela pagação, depois deu uma instrução lá. No final, ele passou, o Tartinha tava do meu lado assim, a gente esperando ele sair. Ele passou, olhou no meu olho e falou assim, você não vai formar não, só teve um Machado lá e tal, não sei o que, e se você se formar, tu vai morrer na tua primeira operação, não sei o que. Eu falei, cara, o cara tá desejando minha morte, meu irmão. Aí ele virou as costas e foi embora. Aí o Tartinha olhou pra mim e falou assim, pô, 13, leva isso pro coração não. E eu assim, ó, caraca, meu irmão, eu admirava esse cara, meu irmão. O cara desejou minha morte. O Tartinha ficou preocupado, velho, comigo. Aí beleza, formei no COT e tal. Minha primeira missão, eu, caraca, tenso, né? Foi a Copa do Mundo 2014. Eu em São Paulo tenso pra não acontecer nada e tal. Quando acabou a primeira missão, eu falei, pronto, a primeira missão já passou, foi. Né? Uns 3 anos, 4 anos depois, ele lá no COT, lá com o antigo coordenador e tal. Aí eu entrei assim na sala do coordenador, e o coordenador olhou e falou assim, Machado, você sabe quem é esse aqui? Que era eu, né? Aí ele olhou, não. Aí ele perguntou pra mim, você sabe quem é esse aqui? Eu falei, sei. Inclusive, eu tô muito magoado com o senhor até hoje. Aí ele,
que houve? Aí eu contei a história e falou, não, vem cá, porra, me deu uma abraço. Não, porra, é pressão, tá de sacanagem. Aí virou, pô, fizemos uma amizade maneira e tal. Toda vez muda completamente, meu irmão. Dando tempo fora, é outra parada. Aí voltei a ser, né, fã do cara. Eu falei, caraca, tá maluco. Mas vem cá, tu chegou no teu curso do COT já meio que bisurado do próprio militarismo também, né? E você via a galera lá que não tinha bizu nenhum ali se arrochando. Às vezes você tem contato com os camaradas antes do curso, então você ajuda de alguma forma ou outra, né? Eu já vinha de uma escola de militarismo já, de 11 anos, então, pô, tinha uma noção do que eu ia fazer, do que eu não ia. E aí já entrei bem tranquilo nesse ponto. O Espíndola, do 8º corte, lembro até hoje, minha mão não abria, cara, porque eu treinei muito, velho, muito. Aí chega o cara sem bizu, começa a fazer a flexão, né? Começa a abrir a mão toda, vira uma luva de boxe, a mão do cara. Minha mão não abria, cara. Aí o Espíndola andava sempre com as britinhas assim, não pode, essas coisas não pode falar. Mas ele andava com um negocinho na mão, que botava na minha mão porque ele achava que eu tava de sacanagem, que não abria. Enfim. E aí, isso tudo por causa do bizu, né? Que você tem, que você traz das escolas anteriores, né? Então, mas você foi... eu não gosto muito de ressaltar isso, mas eu acho importante... vou fazer um link por causa disso. Você foi do teu tudo, você foi o 01, foi? Foi o 01 do COT. Então, e eu acredito que talvez tenha influenciado muito isso, o fato de você ter ajudado os outros colegas, porque você já veio bisurado diante, né? Cara, eu acho que sim. No curso, isso é uma das coisas que conta muito. Se você for individualista ali também, cara, tchau. Você não serve. Primeiro que você não serve pro grupo. Exato. Segundo que ali mesmo, dentro daquele grupo, quando ele começar a ficar mais coeso, ele vai te botar pra fora em algum momento. O próprio grupo, ele não vai te aceitar. No começo, o individualismo vai sobrevivendo ali e em algum momento o individualista ele é posto pra fora. Ele não faz parte. E o meu turno, ele foi um turno muito bom, cara, muito bacana, muito forte. A gente, na nossa semana 0, a gente já chegou ao número de... a gente já chegou aos 17, e aí na semana 1, nós já éramos os 16 que foram até o final. Né? Então foi um curso que... Foi parecido com o nosso também, né? Da semana 1, do final de semana 1 em diante, foram os 5 meses, ali, 4 meses e meio, coeso. O nosso foi mais ou menos uma sacudida da Rosê, depois acho que 1 ou 2 espirraram, mas... Foi o melhor turno depois do nosso. Foi. Segundo melhor turno do quarto. Justo. Não dá pra empatar. Bacana. Bom, mas é bom, cara. Você cria um laço, né? Vira uma família que é difícil até de explicar pra quem nunca viveu isso, né, cara? Exato. A gente que viveu isso aí, pra gente é muito claro, muito notório, né? Mas é difícil de explicar. Até falo assim, você nasce de novo, né? Só que você nasce com irmãos gêmeos ali, vários, né? Então, cria uma irmandade ali que você... É muito gostoso, né, cara? Aí, chegou no COT, aquela primeira impressão que teve ali, né? Você já vinha idealizando o COT há muitos anos e tudo, e aí teve um choque com a realidade, que é normal, né? Como é que foi esse... Cara, foi muito, muito, muito bom, que eu já cheguei num ano, 2014 ali, foi um ano muito acelerado, teve muito Alfa Bravo, teve a Copa do Mundo em São Paulo, que a minha equipe ficou, né? Então foi muito trabalho, assim, era um atrás do outro, aquela coisa que a gente vê em filme. Deu tempo de cair a ficha, né? Você já tava na operação. Ficar na operação dentro de um compartimento, dentro de uma van, não sei o que, e tu, caraca, que maneiro e tal. Viver aquilo na prática, uma coisa que você sonhou durante grande parte da tua vida. E aí, cara, eu ficava assim, bicho, quantas pessoas... E aí uma reflexão que a gente faz de maneira geral. Quantas pessoas no mundo, digamos assim, conseguiu chegar exatamente onde planejou. Exato, é muito maneiro isso. Né? E eu não tive medo de sonhar. Para mim, a Polícia Federal, o COT, era o maior sonho que eu poderia ter na minha vida. Se você me oferecesse qualquer outra coisa, não servia, era aquilo ali. Né? E aí eu tava lá, eu falei, e era o auge, né? Você não pensou nada depois, né? Nada depois, nada. O que veio depois veio por coisas brincadeiras. Aí passou a ser gostoso, vamos brincar disso, vamos brincar daquilo e tal. Não em relação a curso, né? Mas as coisas que eu faço, os estudos e tal. Aí o horizonte vai abrindo, aí você vai, né? E a vida é feita de propósitos, né, Thiago? Você tem um propósito, e aí quando você alcança, é natural que você tenha outros propósitos dentro da tua vida, né? E acontece muito isso comigo, às vezes, cara, por que você saiu da polícia? Você fala, porque chegou lá, beleza, eu conquistei, aí vem outras coisas, né? Os horizontes vão abrindo, a gente vai amadurecendo.
as necessidades, os sonhos que a gente tem com 20 não é o mesmo com 40. Exatamente. Então a gente vai, é dinâmico isso, né? Exatamente. É dinâmico. Faz parte. Uhum. E aí, cara, fiquei no COT 8 anos, né? Vivendo aquela rotina ali e tal. Consegui estudar as coisas que eu queria estudar e tal. E foi um período assim de realização, cara. Eu não tenho um momento na minha vida que eu olho pra trás e falo assim, e se eu tivesse ido pro Senado? Não tem, cara. Fernando tá lá feliz da vida, que é esse colega que, um dos que passou também. O perfil dele, né? Feliz da vida, amarradão, e eu tô amarradão aqui. Massa. Se os caras ganham o dobro da gente, eu não tô nem aí, cara. A gente se diverte o dobro aqui. Não é? E Machado, vem cá, aí no COT, como é que foi que você começou a se especializar lá dentro? As oportunidades foram aparecendo e o que foi teu racional ali para vou fazer isso, vou fazer aquilo, como é que foi aqui? Lá, cara, é uma casa que te dá muitas oportunidades, né, de você se especializar. Então, eu comecei, meu primeiro curso depois do COT, foi o guia de cordada, né? Eu fui lá pro 11 de montanha. Cara, 2 meses... Voltou pra lá, né? Porque o nosso curso passa estágio lá. Passa estágio, né? O estágio de uma semana lá e voltei pra ficar 2 meses lá. São João del Rei. São João del Rei, aquele lugarzinho, meu irmão, frio. Bucólico, né? Nossa, assim, tá maluco. Eu olhava às vezes, eu falava, meu irmão, que frio é esse? Como é que eu vou mandar a mão na pedra aqui pra subir isso aqui? É muita escalada, né? O braço travadão por causa do frio, tu tendo que escalar e tu olha pra baixo e tu fala, ih, meu irmão, vai dar ruim se eu cair. O que o guia de cordada faz? Fica pra galera. O guia de cordada é o camarada que ele é lançado à frente ali para ele fazer um estudo da rota e mobiliar a rota para a tropa passar, né? Ele isso que militarmente vai preparar a rota, né? Militarmente falando, de uma maneira muito vulgar, muito simplória, né? Digamos assim. Pra gente, né, no COT, por exemplo, a gente traz o conhecimento porque a gente faz muitas técnicas verticais. A gente faz a rapelagem ali, a gente faz o rapel de esqui, fast rope. Então o conhecimento por trás da ação propriamente dito, a gente no guia de cordada a gente traz. Por exemplo, para você fazer um rapel tem que ter uma ancoragem. E uma ancoragem segura, para que não haja um acidente e tal, né? O camarada pode chegar, olhar e falar assim, vamos lançar o COT por aqui e tal, para fazer não sei o quê. Aí você, como guia de cordada, você vai olhar e vai falar assim, aqui não dá. Aqui vai pecar na segurança. A gente vai por ali porque eu vou fazer isso, isso e isso e vai dar certo. Massa. Então você traz um viés de segurança para as operações, né? E você consegue operacionalizar melhor a situação. Você vê aquele conhecimento lá e adequa à realidade. Exatamente. Você vê, até mesmo a Polícia Federal de maneira geral, ela se beneficia, né? As inaugurações da nova sede, né? A despedida da antiga sede, quem rapelou, quem montou as ancoragens foram os guias de cordada. E descem lá com bandeirão, aquela coisa toda e tal. Então é um curso muito bacana nesse sentido. Né? As escaladas e tal. E é ralado, né? Não? É ralado, bicho, é ralado. Você acorda 4 horas da manhã, vai dormir tarde, é gelado. São João del Rei é um lugarzinho gelado. Você tá maluco. Mas, enfim. Acho que como sempre formou lá. Fomos eu e mais 2 do COT junto comigo na minha turma. Eram mais antigos do que eu, um do 8º COT, o Lobo, e um do 9º COT, né, o Rattori. A gente foi lá, bancamos, voltamos com conhecimento, né? E aí somamos lá na cadeira dos caras que já tinham ido, né? E, enfim, foi eu acho que o próprio Machadão também era guia de cordada. Machadão, né? era, cara. E pra piorar, foi até bom você falar isso aí. Quando eu cheguei lá, o bicho, ele tinha sido sargento do exército. Eu era sargento do exército. PQD, eu era PQD. Irmão, as coisas... Aí agora... Porra, o tá querendo me imitar, porra. Aí eu cheguei lá, os caras, o bicho tá querendo imitar até no nome. Aí, toma aqui a tua merenda, seu trouxa. Enfim, e aí, depois do guia de cordada, né, trabalhei ali nas técnicas verticais e tal, é muito bacana. Tem umas instruções lá que são muito legais no curso, admiro o senso de orientação do curso, porque o guia de cordada ele tem que ter um senso de orientação muito grande, né? Então você recebe uma carta, que vou falar vulgarmente aqui, um mapa, digamos assim, para a pessoa entender melhor, que é uma escala de 25 mil. Então você olha assim e você fala, meu Deus do céu, onde é que eu tô, bicho? Não é um mapa que você olha tudo certinho, você consegue identificar. Tem uma etapa lá que é prova, que você vai num caminhão, sai 4 horas da manhã, tudo escuro, um monte de alunos assim, não podem conversar,
uma mochila pro dia inteiro, e aí é problema seu, o que você vai levar. Cada um carrega o peso do seu conforto, né? Eu levei, foram 8 litros de água, que eu não sou trouxa, 8 litros, né? Mais as minhas coisas e tal. E aí, cada ponto que o caminhão parava, soltava um aluno. Quando chegou a minha vez, o cara sai, bota você e fala assim, ó, toma carta, e você tem que cumprir os pontos que estão na carta. Até tal hora, se você não chegar no local, o último ponto, você tem essas 3 munições, você dispara pro alto, você tem esse rojão que você vai disparar e você liga o rádio para falar com a equipe para vir te resgatar. Aí eu falei, tem alguma coisa ruim aí. Porque pro cara, meu irmão, te dá um fuzil, te dá rojão, rádio. Falei, Aí quando o caminhão vai embora e some assim, tu olha, tu fala, onde estou? Agora para onde vou? Meu irmão, e não tem, tu olha, tu não vê nada. É mato e montanha. Tu não vê uma casa, tu não vê uma alma. Tu tá no meio, literalmente no meio do nada, mano. Aí tu vai ter que se orientar mesmo. Tu olha a carta e tu fala assim, bicho, roda pra lá, roda pra cá. Tu fala, onde é que eu tô, meu irmão? Só que aí tu começa a procurar os pontos, tu tem a instrução pra isso, lógico. E aí tu começa a se orientar e tal, estudar. Ah, tá, agora sim, beleza, então eu tenho que ir pra cá e tal. Aí tu olha, tu fala, meu irmão, vai dar uns 2 quilômetros. Só que uns 2 quilômetros com uma parada assim, ó. Aí tu tem que traçar a rota pra chegar lá sem cansar. Às vezes se tu for diagonalmente assim, tu chega em vez de fazer isso aqui. Enfim, tem vários bizus que é muito maneiro. Eu sei que, meu irmão, teve colega, não cito o nome, né? De outras unidades operacionais que não eram do EB, também da polícia, que se perderam e era tipo 10 horas da noite, o cara tava perdido numa fazenda, ligou pra unidade dele, a unidade dele ligou pro quartel, o quartel foi lá na fazenda buscar o cara. Quer dizer, a gente tinha largado 4, 5 horas da manhã, o cara, 10 horas da noite o cara tava perdido. Mas faz parte. Então você traz um conhecimento legal de orientação também, que ajuda na operação, na hora de você montar um planejamento. Claro. Então é coisa muito legal. E não fica dependente do GPS, né? Não fica, cara. Porque o GPS quebra, né? Não fica. Entende isso, né? Hoje nós temos lá, cara, uns camaradas no COT que, meu irmão, dão aula, né? A molecada que desenvolve mesmo uma orientação apurada. Da minha turma, o Lacerda, referência, o Rattori, do nono COT. Os caras que são referência mesmo. A gente tinha um Azevedo, né? Do oitavo. Galera boa, cara. Então, você aprende muita coisa que soma nas operações. Massa. Aí passou guia de cordada. Qual foi o próximo desafio ali? Aí guia de cordada foi 2015. 2016 foi ano de Olimpíada, a gente praticamente não fez nada. Aí veio 2017 fiz o curso de sniper. Né? Você foi sniper? Você é sniper, né? Uma vez sniper pra sempre. Sniper sem fuzil agora. Só não tem o fuzil, né? Mas, enfim, aí fiz o curso, né, de atirador de precisão. E aí, conheci o... Aí já era o Marcel... Conheci o Marcel. Que adora os cariocas. Cara, adora. O paulista miserável. Meu respeito máximo aos paulistas, mas por ele eu não tenho respeito, não. E aí o Marcel... Meu irmão, o Marcel tinha sido o coordenador do meu GPI. Eu já sabia quem era o Marcel. Era água todo dia. No GPI ele botava a gente na água todo dia. O Marcel que já veio aqui também pro Diário da Honra. Vai passar o card aqui em algum lugar. Massa. Então ele era o chefe do setor dos snipers na época e tal. E aí eu fiz o curso e passei um perrengue no curso, meu irmão. Qual foi? Primeiro que o curso é um curso escroto. Difícil. Toda sexta-feira tem uma prova nível hard e tal. E aí numa quarta-feira a gente ia ter uma instrução na Chapada à noite, né, com o AVN ali e tal. Aí, cara, a gente ia pegar o gerador, eu e mais um colega, Tomazini. A gente pegou o furgão e tal, pegamos o gerador lá. Na hora que a gente ia voltar, tava chovendo e o COT estava em obra, e aí a van meio que atolou. Eu desci, tinha uma pedra gigante. Eu falei, vou botar essa pedra aqui na roda, tira alavanca. Faz a alavanca ali, a van vai sair. Moleque, quando eu meti a mão na pedra, era uma pedra muito grande. Quando eu meti a mão aqui assim, a coluna berrou, já caí com a pedra assim, puf! E aí a galera veio, meu irmão, a galera veio pra me socorrer. Eu tira a mão, desesperado de dor, cara. Nunca tinha sentido aquela dor na vida. E aí eu lembro que o Goulart, antigão também, veio pra me ajudar. Eu falei, não encosta em mim. Eu não conseguia me mexer, respirar, velho. E eu fiquei naquela posição um tempão. Resumindo, fui parar na emergência do hospital. Falei que tava fazendo um curso, pelo amor de Deus, medicação aí, cara, que eu preciso terminar o curso. E aí, na quinta-feira, a gente ia ter uma outra instrução, na sexta era uma prova
que a gente faz que você tem que ficar subindo, camuflar, fazer umas paradas lá e tal, muito subindo e descendo, carregando peso, né? Enfim, que é a da caçada, que a gente chama. Bicho, eu fui à base de medicação, consegui passar. Aí passei o final de semana ali cuidando e tal. Levei, mas eu achei que eu ia ficar reprovado por não ter condição física de concluir. E aí foi onde eu descobri que tinha uma protusão. Tem um cara sortudo em curso, né? A gente vai chegar lá, né? Aí descobri que eu tinha uma protusão, cara. Aí Comecei a fazer pilates depois pra cuidar, porque pra virar uma hérnia é assim, né? Aconteceu igual comigo, cara. Só que eu fui levar um hack de TV. Tinha vendido lá pelo LX um hack, minha esposa. Aí o cara vai sozinho pra pegar o hack, né? Aí, porra. Cara, eu te ajudo a levar essa porra. Quando eu peguei, irmão, foi a mesma coisa. Só que o meu foi uma extrusão mesmo, rompeu o disco mesmo. Tive que fazer cirurgia depois e tudo. Eu sei como é que é essa dor aí. Meu irmão é muito doido. Aí passou o sniper, bancou aí lá. Terminou o curso de sniper, eu falei, pô, maneiro, né? Mas tinha um outro sonhozinho ali, os propósitos, né? Vão surgindo e tal. Carioca, e pô, quando a gente faz a etapazinha de favela lá, a gente faz com a família da Core. Tinha um camarada chamado Arlotinha que era um farol lá dentro. E eu falei, cara, porra, sempre quis fazer, velho, curso da Core, eu vou fazer essa parada. E aí me inscrevi pro curso da Core, né? Fui lá fazer os precursores, pô, Arlotinho e Schmidt, cara, estavam lá na cadeira. Os primeiros cotidianos a fazerem o curso da Core. E dispensam comentários, né, cara, que, pô, a operacionalidade, não tem como o cara recém-chegado não olhar e não admirar ali, não querer, porra, também quero fazer e tal. Os dois do meu turno do COT, diga-se. Melhor de todos, né? Pois é, um perfil muito operacional, né, cara, então não tinha como. E aí dei meu nome pra fazer, cara, e vou fazer até um parêntese na própria Core, como aluno, quem me levou pra lá foi a Arlotinha, ele e o Bruninho, né, que eram instrutores da cadeira do COT na época de patrulha urbana, e aí eles foram acompanhando o turno. Aí chegamos lá, teve uma operação gigante da Polícia Civil que eles colocam os alunos juntos, né? E a galera que é Falcão, né? Por mais que seja do COT, compõe lá com eles. Isso no teu curso? No meu curso. Da Core? Do COT. Do COT. Do COT, a etapa de uma semana com eles. Beleza, né? no estágio. Porque na minha época a gente fez o EAST no BOP, né? Depois mudou pra Core. Isso. Aí na minha época já era a Core. E aí a gente fica uma semana com o pessoal da Core. Vai fazendo as favelas cenográficas. Depois a gente começou a rodar jacarezinho e tal. Hoje já não dá mais pra fazer dessa forma. Na época até dava. E aí teve o último dia, que aí é a cereja do bolo, que eles inserem os alunos na operação, né? Operação real. E era uma operação real, numa favela que na época não tinha o PP, né? E aí a gente foi pra Caria, na época. E, porra, operação massa, meu irmão. Helicóptero, caveirão. Tudo que tem direito, né? Fumígena demarcando um ponto lá, que teve um colega nosso que entrou, meu irmão. Aí os caras, eu como aluno ali fazendo perímetro doido pra ir, mas não podia, tinha a zona de responsabilidade nossa e tal. Aí alguém gritou, um aqui, aí eu, voado. Aí cheguei lá, entrei na casa onde os caras pegaram o vagabundo lá e tal, o bandido, né? E entrei na casa ajudando os caras a procurar a parada, aí foi achado mochila com carregador e tal, e o cara tava lá escondido também. Então foi uma operação de sucesso e tal. Enfim, eu naquela loucura ali, e depois fiquei patrulhando com um camarada chamado Drummond, que é um irmãozão, velho, não tem como não gostar e admirar aquele cara. Fez o Caveira lá do Rio agora há pouco tempo também. Respeito máximo também. E aí depois a gente ficou patrulhando, eu tava na patrulha do Drummond, né? Então, cara, quando acabou ali no final do curso, da mesma forma que o Carneiro veio, o Drummond veio, e aí, vai vir fazer o curso? Eu falei, pô, irmão, vem. Admirava pra caraca aqueles caras, passei a admirar mais ainda, né, velho? Fui lá fazer o curso e já tinha muitos amigos lá, né? Os próprios coordenadores eram caras que eu admirava, porra, e vão ter minha admiração, como eu falei pra você. Eu respeito muito a história, o legado dos caras mais antigos. E, porra, eu era fã dos caras, né? Juninho, Brazão, porra, outros caras, o próprio Drummond, pô, Dudu, uma galera, cara, massa demais. É porque a realidade que os caras vivem, a gente tem que tirar o chapéu, né? Tem. Porque, meu irmão, é todo plantão. Tem. E eles enfrentam
umas coisas assim na ponta da linha, que é a sociedade de maneira mais próxima ali. A forma negativa de enfrentar a sociedade, né? Que, na verdade, é a sociedade que é contra alguma parcela, né? A gente não pode nem falar que é a sociedade, é uma parcela da sociedade. E aí o judiciário, o legislativo, a mídia, os caras enfrentam de tudo todos os dias, cara. Então não tem como não bater palma pra esses caras. E continuam brigando pra continuar enfrentando, né? Exatamente, cara. Podia lavar as mãos, tipo assim, meu irmão, tá assaltando ali, ó. Não é pra subir mais não, então também não vou subir não. Mas não, cara, os caras estão ali, ó. Apanha de tudo quanto é lado, mas tá ali, honrando, né, o juramento que ele faz de ser um policial, né? Então, pô, fiz o curso lá, cara, passei a admirar mais ainda. Fazer parte daquela família é um negócio também que a gente também não consegue explicar, né? Tanto com a galera do meu turno, quanto os caras de lá, tenho admiração. E aí eu fui conhecendo os instrutores e tal, os outros que eu só conhecia de vista e tal. Passei a conhecer melhor e, pô, virei fã da galera. Massa. Muito bom. E como é que foi o curso, assim? Conta aí, que a gente começou... Não me conta essa parada agora não, vamos conversar lá na câmera que você passou vários momentos ali, né? Posso dizer que foi o pior momento, assim, de curso da minha vida, né? Às vezes, uma coisa muito comum que as pessoas me perguntam é qual foi o mais difícil e tal, do curso de operações? Foi o COT ou a CORE? Cara, não é que seja um mais difícil que o outro. Cada um tem suas particularidades, né? É muito no momento, né? Né? E os momentos que você está vivendo na sua vida. O curso da CORE, pra mim, física e emocionalmente foi muito difícil. Porque o que eu passei lá dentro foram coisas que eu não vivia no curso do COT, por exemplo. Exatamente. Né? E tudo começou, o curso, a minha edição, né? Foram 3 meses, quase 3 meses e meio. E aí, na primeira semana, logo na terceira noite, eu cortei o pé esquerdo, né? A sola do pé esquerdo. Numa das instruções lá na madrugada, meu pé passou numa pedra e cortou. Na hora, muito gelado, muito frio, não tinha sentido, em Nova Friburgo. Tudo dormente, né? Região serrana do Rio, precisa nem comentar, né, parceiro? Aí rasgou o pé. Eu fui perceber depois que a gente saiu da água, eu botei o pé no chão, senti aquela dor e tal, quando eu olhei tava sangrando e tal, enfim. Tentei conter e levar aquilo, mas, pô, terceira noite já tu rasgar o pé. Enfim, fui levando aquilo ali, veio o quarto dia. No quinto dia, a gente tinha uma etapa em Guapimirim que a gente ia subir uma serra, ia ter uma instrução lá em cima. Só que a gente sobe full, né? Armado, equipadão e tal, e a gente revezava os equipamentos. Eu tava levando um panelão, né? E tava com tudo, e mancando do pé esquerdo ainda, pô. A gente tá falando do quinto dia, eu tinha cortado o pé no terceiro. E aí nessa subida, cara, com 1h30, foram 4h30 de subida. Com 1h30, tinha uma árvore caída no meio da trilha, era uma trilhazinha, eu passei a perna do pé esquerdo que estava ferrado, né? Passei a perna esquerda. Quando eu ia passar a perna direita, um cipózinho agarrou na pontinha do meu pé. E aí eu fui caindo, perdi o equilíbrio, eu caí, cara, com a canela da perna direita em cima de uma pedra. Só que assim, caiu o peso inteiro do meu corpo, da minha mochila, da panela, tudo, cara. Quando bateu ali, eu falei, pronto. Aí vi estrela na hora, né? Aí eu, e aí já vieram os instrutores, né? O que, pô? Zé Júnior, Pachequinho, o que é isso? O que é isso? Lá de trás não sabia o que tinha acontecido, aí eu... E os caras, porra, aí que entra, né, o turno, né, o teu irmão ali, os caras já me pegaram, vambora, e me arrastando e tal. E eu não queria gritar, meu irmão, de dor, pô, o corpo inteiro, com o peso inteiro, batendo. Eu falei, pô, quebrou meu osso da canela, não é possível. Uma dor, né, cara, que não tinha explicação, e eu fui... E aí, era o pé esquerdo e a canela da perna direita. E eu parecia um relógio andando assim já, né? Mancando dos dois lados e tal. Fomos subindo e para piorar eu era o xerife, então tudo, a carga era minha. Chegou lá em cima, eu tinha que direcionar as atividades, que o coordenador só falava, eu quero isso montado. Aí eu tinha que coordenar as paradas e não conseguia fazer asepsia, né? Eu só conseguia puxar a calça e olhar, sangue rolando, lógico, a ferida aberta, mas eu não sabia, não conseguia nem mexer. E a calça abafando, o processo inflamatório, né? Molhado. Lógico, sujo. Natural, ambiente de selva, que prolifera mais ainda as bactérias, né? Proliferam. Enfim. E aí viramos a madrugada naquele negócio de água, e vai pra cá, e vai pra lá, e água, e mais água, e tal.
No dia seguinte, quando a gente desceu, bicho, sabe quando aquela enxaqueca que a cabeça fica tuf, era a mesma sensação, na canela e no pé, eu descendo. E descendo aquilo ali. Isso o moral vai lá embaixo, né? O moral vai lá embaixo, era o 5º dia, cara, num curso de 3 meses e meio. Aí quando a gente chegou lá embaixo, tinha uma ambulância, aí eu pedi permissão pro coordenador, ele deixou, foi uma ambulância rapidinho, o cara olhou, fez um curativo e tal. Tava bem inchado ali da pancada, já virou a madrugada ali sem fazer a sepsia direito e tal, então ficou bem feia a ferida, né? E ele entrou com antibiótico. Amoxicilina de 1 grama, uma parada bem forte. Aí fiquei tomando amoxicilina ali, mas cara, como nada, né? Porque o curso não para por causa de você. Né? Você continua correndo, você continua fazendo todas as atividades, com a calça fechando o ferimento, e vai pra água, e vai pra lama, e continua. Enfim, com 1 mês de curso, isso aconteceu no 5º dia, com 1 mês de curso, eu me arrastando ali, levando o curso e tal, chegou um momento que o coordenador falou, ó, ele viu que a minha canela tava quase da grossura da coxa já, aquela coisa inchada e não cedia, não melhorava, a ferida não fechava. Quando eu tava com o uniforme de educação física para fazer a parte física, eu tava com um curativo tampando, então dava para ver a canela inchada, né? E aí o coordenador falou, ó, essa noite vai ter uma liberação, você vai ao médico e você só volta aqui amanhã se tiver com um laudo médico dizendo que você tem condição de permanecer no curso. Meu irmão, eu lembro que a gente foi liberado, era umas 11 horas da noite, de uma quinta-feira. Eu corri pro Quinta Dora, ali na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, já entrei na emergência. Tinham 2 colegas também que foram, né, o 3817, a gente entrou e tal. Fudido. Um com a mão e outro com o pé, e eu com a canela. E o pé esquerdo, a ferida da sola do pé já tinha fechado, a canela direita que tava ruim. Entendi. Chegamos lá, quando a médica olhou minha canela, ela falou, que isso, filho, daqui você não sai hoje. Eu falei, quê? Ela falou, olha a sua canela. Isso aqui, cara, tá cheio de pus e tal. Eu falei, que pus? Não saiu nenhum pus até hoje aqui e tal. Ela falou, isso aqui é tudo pus. E aí eu apertava a canela aqui assim, metia o dedo. Ela falou, aperta, tira o dedo. Quando eu tirava o dedo, o buraco ficava. A pele não voltava assim. Ela falou, você tá vendo isso? Isso tudo é pus, cara. E esse pus tá aí há muito tempo e tal, não sei o quê. E ela falou, ó, eu vou te dar uma notícia. Você vai ficar aqui, você não vai sair daqui. E a gente vai fazer um raio-x para ver onde é que está esse pus. Se esse pus chegou no osso, você vai amputar a tua perna essa madrugada. Porra, caralho. Aí eu, que? Meu irmão, imagina tu receber uma notícia dessa de... vai amputar tua perna nessa madrugada. Você o quê? Perder meu curso? Aí eu falei, pô, tá maluco? Eu falei, não, pô, amputar a perna. Essa médica tá maluca. Aí eu falei, meu irmão, aí falei pros outros 2 moleques, ele falou, não, que isso, bicho, não vai dar nada, vamos fazer o exame e tal. Aí fiz o exame, aí quando a médica olhou o raio-x, ela falou, ó, Deus gosta muito de você, viu, filho? O pus não chegou no osso ainda e tal. Eu falei, pelo amor de Deus, me dá a medicação mais forte que tem, me dá um laudo, deixa eu ir embora. E nisso, o 18 do meu turno, que era da PRF, Codeço, ele tava correndo atrás de um laudo também pra mim, filho, pra eu poder apresentar alguma coisa. Tudo correndo, então, porra, 18, obrigado também, todo mundo correndo atrás pra me ajudar. E aí a médica, tá maluco, como é que eu vou te liberar? Tem que ficar em repouso, olha a tua perna e tal, não sei o que. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí os outros colegas começaram a chorar com ela também, choramos. Eu falei, ó, se você não me der um laudo, beleza. Mas pelo menos me dá uma medicação e tal, não sei o que o laudo eu vou sair daqui, eu vou para outro hospital, eu vou correr atrás até eu conseguir. Mas eu não vou ficar aqui de repouso, não vou ficar aqui internado, tem lá janela aqui, eu vou sair, eu vou embora. Eu tenho que me apresentar daqui a pouco. Isso já era depois do exame e tudo, já devia ser o Mital 2 horas da manhã. E eu tinha que voltar para 4 e pouco até lá, na Core. Aí a mulher, caraca, vocês estão muito doidos e tal. Deu um laudo lá, né? Não deu uma medicação pesadona. Depois até consegui o laudo com 18 também, então tinha resguardado os 2 lados ali. E aí quando eu cheguei de manhã, entreguei o laudo pro coordenador, ele olhou, ele não acreditava, meu. A canela tava... E a mulher falou, ó, daqui a uns 2 dias no máximo esse pus todo vai sair. Ela não chegou a fazer nenhum procedimento ali, não? Não fez. Ia sair na medicação, segundo ela. Meu irmão, no segundo dia, eu nem mexi na parada. Eu sei que no segundo dia, sozinho, eu senti um negócio escorrer. Quando eu olhei, aí eu só fiz assim na perna, né, dei aquela apertadinha. Moleque, saiu um negócio preto. Porque era o pus com sangue há um mês, acumulado cara. Ali, acumulado. Aí começou a sair aquela parada. Eu falei, caraca, graças a Deus, meu irmão. Aí foi saindo. Dali pra frente,
O curso 3 meses e meio, a gente tá falando de um mês. Os outros 2 meses e meio, a ferida não fechava. Porque era lama, era isso, era aquilo, educação física, calça fechada e tal. Então, por mais que eu fizesse asepsia ali, quando dava, a ferida não fechava. Essa ferida foi fechar umas 2 semanas depois que o curso acabou. Que aí eu cuidei direitinho e tal, aí fechou. Até hoje tem uma marca na canela aqui e tal. Massa. Então foi um impacto pesado, né? Massa porque não foi eu, né? Mas fica bem registrado, né? Cara, então... Porque assim, você num curso desse, você passa momentos de restrições que te levam ao limite, né? O limite físico, né? Quando você é levado ao extremo das questões físicas, e quando algumas restrições te levam também aos limites psicológicos. Então é um curso que o teu emocional, ele é abalado o tempo todo, né? E aí, para piorar, com 1 mês para acabar o curso, numa das liberações do final de semana ali, aí eu, liguei para casa, meu casamento tinha acabado. Né? Minha ex-esposa tinha se mudado, né, de Brasília para Belo Horizonte. E aí, a cabeça, como é que fica? Aí, meu irmão, a cabeça fica se girando, né? Você não sabe o que você vai fazer. Foi um impacto emocional dentro de um turbilhão de emoções de um curso operacional. Exatamente. Então eu vinha carregando já as pancadas na parte física, né? Que quase perdi o curso, quase perdi a perna, agora perdi o casamento. Então eu ficava, meu irmão, viajando ali. E você tinha uma filha nesse casamento? Tinha uma filha, na época ela estava com 9 meses. Cara. E aí eu ficava pensando nisso, em alguns momentos eu fiquei, caramba. E dentro da minha conversa com ela, ficou muito claro que não adiantaria eu sair do curso para resolver, que não ia resolver. Então, eu falei, eu vou tocar o curso. Vou tocar o curso até o final. O coordenador era o único Desculpa não te faltava para sair do curso. Né? Desculpa física, desculpa mental, desculpa nunca faltou. Na minha vida particular, né? Mas, cara, eu nunca entrei numa coisa para sair, assim. Então, na minha cabeça não existia esse negócio de, não, vou embora, vou sair, a saída honrosa que a gente chama. E aí fui tocando, cara, o coordenador do curso, tive que abrir para ele o que estava acontecendo, porque o meu humor, lógico, você fez curso, você sabe, às vezes o instrutor brinca com você ali, para você rir na sacanagem, te manda pagar porque você tá rindo, aquela coisa de curso, normal. Mas no finalzinho já tem aquela simpatia. Exato, e o meu humor mudou, podia fazer a brincadeira que fosse, que a minha cabeça tava aérea e tal, mas aí peraí, é um curso sério, que a gente entra em determinados ambientes de conflito, então... Tem que estar concentrado. Foco, né? E aí eu voltei o foco pro curso e só falei pro coordenador, não, relaxa que só não quero que ache que eu tô sem saco. Eu só tô sério porque eu não tô cagando pro curso, né? Não tô. Só realmente mudei. E toquei o curso até o final, e que é uma forma de eu até mesmo mostrar para minha filha, né, quando ela começar a entender, hoje ela tem 4 anos e meio, mostrar para ela o que são determinados valores, né? Resiliência, a disciplina, a vontade, a garra, a superação, né? E que o pai dela tem uma história para ela de exemplo, entendeu? O pai dela não é registrado agora para até os netos dela. Não é um fracassado que não tem o que ensinar para ela, entendeu? Não foi isso que eu recebi dos meus pais. E não é esse legado que eu quero deixar para ela, entendeu? Então... Eu tenho um orgulho danado, cara. Foi a maior dificuldade que eu passei na minha vida, e dentro de um curso, mas consegui dar a volta por cima. Graças a Deus. Estamos aqui tranquilo, sem ferida nenhuma, né? Cabeça fria, conversando, tomando uma aguinha. Graças a Deus. Não é mal que dure para sempre, né? Não é. Mas, cara, beleza, passou essa tormenta toda ali, e aí veio um pouco de... Viu uma tranquilidade ou não? Como é que foi depois do curso da Core? Então, eu voltei pro COT, né? Com aquele orgulho, carregando a bandeira e né, fazendo jus ao legado que o Arlotinha tinha deixado, né? O Schmidt, os outros colegas que passaram por lá, o Demar, PH, Fabinho, que foram os que vieram antes de mim, né? E, feliz, fui somar na cadeira de patrulha urbana, e isso a gente voltou em outubro. Em dezembro eu estava fazendo o SLOP, né, que é o salto livre operacional. Massa. Para saltar armada equipada e tal, pelo próprio COT o curso. Então, você já era paraquedista do Exército? Você continuou saltando esse tempo todo? Entre o paraquedismo do Exército
Pro COT não, né? Eu me dediquei aos estudos ali e tal, porque eu fiz o PQD em 2009. E aí eu já estava nos estudos, 2010 eu intensifiquei o estudo, 2011 e tal, então não virou um hobby, não era um hobby teu que você vinha fazendo. Eu fui começar a saltar mesmo, livre, e o salto lá é gancho, né? E aí quando eu fiz o curso do COT, a gente salta no curso do COT, a gente salta no ASL, que também é engaixado ali. Foi o meu salto também, mas agora o pessoal já salta livre também, né? Agora tá, recentemente sim. E aí, logo depois que eu me formei, eu fiz o AFF, né, que é o curso do salto livre mesmo, com o Bruninho. Massa. O Bruninho foi meu instrutor, o Durigon, que foi um dos instrutores também. Mas enfim, foi o Bruninho que me formatou ali para saltar livre. Aí eu comecei a saltar livre, fiz alguns saltos e depois veio o slope, né, para saltar armado e equipado, né, com a mochila e tudo. E aí fiquei E onde foi esse curso? Foi lá em Anápolis, aí depois a gente fez algumas instruções também com o BOP da Bahia. O curso? O próprio COT? O próprio COT. Ah, que massa. A gente tem os instrutores com know-how bacana lá, né? O Eduardo, o Bruno, o próprio Dutra, e aí o Noel, que é um grumec que foi somar com a gente lá também, faz parte também das instruções do paraquedismo. Então era basicamente o Bruninho, o Eduardo, o Dutra e o Noel, que tocavam o curso pra gente lá. Massa. E aí, depois que eu formei, eu fiquei no grupo, né, por um tempo, e a gente fez saltos também com o pessoal do BOP da Bahia, foi muito bacana. E aí depois, no final, agora eu já não estava mais saltando, né, já vieram outras turmas depois e tudo, e aí eu fui me desligando ali aos pouquinhos do salto. E isso a gente já está em que ano mais ou menos? A gente fez 2018, final de 2018. Eu saí da Core em outubro, todo sequelado. Imagina, né? Física, psicológica e emocionalmente. Aí veio o slope, né, em dezembro de 2018. Aí, já na minha cabeça, eu já queria começar a estudar, já estava com cabeça em outras paradas. Eu tinha trazido uma franquia para cá, né, a gente não pode ser sócio administrador e tal, mas eu era sócio cotista. Isso então que eu falo, você tem um outro lado, o Machado tem um outro lado, além do lado operacional, que a gente está ouvindo tudo até agora, no meio do empreendedorismo e também no meio acadêmico, né? Por isso que eu falei, é um cara de múltiplas habilidades. Eu não falei para causar nenhum efeito. É mesmo, a gente vai ver isso agora. Vamos lá, e aí você trouxe uma franquia do quê? McDonald's? Não. Vamos lá. Olha só, o McDonald's ele faz um efeito contrário da franquia que eu trouxe. A franquia que eu trouxe, ela preza pela saúde. Massa. O McDonald's é um pouco contrário a isso. Enfim, eu sempre tive uma cabeça meio que empreendedora, né? Eu era aquele moleque que ia lá no Mercadão de Madureira, comprava vareta, papel fino, filho, fazia pipa e vendia. Eu vendia minhas pipas, eu ia lá em Nilópolis, comprava fogos, ia pra feira com a minha avó, com meu tio, dia de domingo, e vendia. Então sempre tive, desde moleque, essa veia empreendedora. E aí, fazia sacolé. Eu também fazia sacolé, botava aquele cartazinho no portão, vende-se sacolé. Sabe como é que é, né? Enfim, aqui nem eu que chama de din-din, né? Din-din, aqui é din-din. Pra gente é sacolé, mas aqui é din-din. Enfim, então sempre fiz isso, sempre fui envolvido com isso. Já abri em parceria um ateliê e tal, de artigos, tinha parte feminina e tinha alguns artigos policiais, com a minha ex-esposa e uma outra sócia, lá no Rio. Aí abrimos uma loja no shopping, já fechamos loja no shopping, ou seja, não tem só história de vitória não. Empreendedorismo é isso, né, cara? É quase que tentativa e erro, você vai aprendendo com cada... Exato, né? E a vida do próprio concurseiro. Fui reprovado em 2009, tomei ferro, não tinha a maturidade dos estudos ali, no colégio naval passei, fiquei na reserva, tive que engolir isso. Então assim, não é só a história de vitória, tem as nossas derrotas que tem que ser contadas também. Porque às vezes a pessoa olha no Instagram, vê um negócio bonitinho, olha o fulano, a história do fulano, vê um negócio bonitinho, aí ele não consegue fazer um negócio tão bonitinho e acha que tá errado. Exato. Não, na nossa história de vida também tem um monte de coisa que não deu certo. E essa foi uma, né? A gente tentou abrir uma loja no shopping, em alguns meses a gente teve que fechar e tal. O ateliê... O shopping é brabo, né? Shopping é brabo. E assim, sem noção de nada, o que eu fiz foi o que a grande maioria... Depois eu comecei a estudar sobre o empreendedorismo, eu comecei a entender. Eu fiz o que a grande massa faz. Você acredita num novo propósito, num sonho ali, e você injeta um pouquinho do seu dinheiro que tem. Às vezes as pessoas injetam no próprio FGTS, alguma coisa... A pessoa vai sair demitida ali, pega uma graninha ali e vai investir. Só que ela faz isso sem nenhum conhecimento prévio.
ela não estuda nada sobre empreendedorismo, administração de negócios e tal. 3 meses acabou o capital de giro, tá Já desesperado. era. Aí faz parte daquela estatística que em 2 anos a grande maioria das empresas fecham, em 5 anos a grande massa. Sinistro. Né? Enfim, isso é um movimento natural das pessoas. E aí fica um apelo pelo meu erro. Não façam o mesmo erro. Estudem, né, um pouco, pelo menos, para depois abrir seu negócio. Não façam o que eu fiz, abrir o negócio para depois estudar. E aí, depois que eu tomei, né, essas pancadinhas da vida, de abrir loja, fechar a loja e tal, aí eu fui trazer a franquia, né? Conheci 2 camaradas aqui, que são 2 irmãos ligados ao futebol há muito tempo e tal, que me chamaram para fazer uma parceria e trazer o Paris Saint-Germain Academy, né? O PSG Academy. Maneiro. Que é a franquia do clube francês, do Paris Saint-Germain, né? A marca PSG criou um braço de franquia chamado PSG Academy. Que é uma escolinha de futebol. É uma academia de futebol, não é uma escolinha. É que eu sou carioca, anos 80, toda escolinha, né? É, porque faz parte do nosso marketing, né? E aí distribuiu para o mundo inteiro, né? Nossa, o PSG Academy está espalhado pelo mundo inteiro. A gente foi a um campeonato na França em 2018, que é o Academy Cup, que eles chamam, e eu tive a oportunidade de estar lá, que você joga contra o Marrocos, joga contra o Canadá, os Estados Unidos, contra a própria França, e eu vi a história de uma forma muito contemporânea. Por exemplo, a gente foi para a final, foram 2 categorias, né? Esse campeonato só rolam essas 2 categorias. Hoje que tem o feminino, mas antes, 2018, não tinha. Era o Sub-11 e o Sub-13. E aí nós fomos. Chegamos lá no Sub-11, ganhamos na final da França. O Sub-13 a gente foi para a final com o Canadá, ficamos em 2º lugar, então a gente ganhou ouro e prata. Só que, onde entra a história nisso tudo? Nos jogos você enfrenta todo mundo, Ásia, África, Europa, e teve um momento que a gente foi jogar contra os Estados Unidos. Quando a gente foi jogar contra os Estados Unidos, meu irmão, a torcida do Irã toda vindo pro nosso lado, torcendo com os Estados Unidos. Eu, sou apaixonado pela né, a história, a política, né, a geopolítica. Eu olhava assim, eu falava, olha isso aqui, cara, que eu estudei na atualidade pro concurso, aqui acontecendo do meu lado. As crianças iranianas, os pais e tal, torcendo, mas não pelo Brasil, porque amam o Brasil, mas é contra os Estados Unidos e tal. Então tava rolando um conflito ali, geopolítico, né? Cultural, né? E eu olhando aquilo, eu falei, cara, que experiência de vida, cara, maravilhosa, né? E as crianças sem entender nada, né? Eu viajando aqui na maionese, enfim. E aí trouxe o PSG para cá junto com esses 2 camaradas e tal. E a gente começou a trabalhar com o PSG aqui. Eu, como sócio cotista, não posso administrar. Sim. E eu ficava reparando as coisas que estavam acontecendo, não estava legal e tudo. E eu comecei a me interessar pela parte comportamental. Porque tinham as equipes de treinadores, os coordenadores, tinha a menina da secretaria, as próprias crianças e os pais. E eu estava sempre lá, olhando, sempre junto. E aí eu fui fazer um MBA. Eu falei, vou fazer um MBA para eu entender um pouco mais desse negócio. E, na verdade, o MBA, quando eu fiz, em desenvolvimento humano de gestores, você trabalha uma parte muito ligada ao comportamento. E depois desse impacto da minha separação no final do curso da Core, quando eu cheguei a casa aqui em Brasília, eu vou fazer só um anexo para poder entender direitinho a parte do MBA. Exatamente. Quando eu voltei para cá, que eu entrei na minha casa, era um apartamento de 3 quartos. O quartinho da minha filha estava exatamente do jeito que eu tinha deixado. Tava ali o bercinho dela, o quarto pintado, o guarda-roupa, a roupinha, um monte de coisa, cara, dela. O meu quarto, a casa tava do jeito que eu tinha deixado. E eu tava sem grana para poder pagar aquilo tudo ali, acabar com aquilo e ir embora, né? Eu tinha que entregar aquele apartamento, fui morar numa kitnet. Só que para entregar o apartamento, eu tive que vender tudo, eu tive que pintar o apartamento. Então tirar o berço da minha filha dali, pintar o quarto dela que eu que tinha pintado. Muito grande, né? Cara, uma pancada emocional. Só eu sei as madrugadas que eu virei chorando, sabe? E eu não podia passar isso para meus pais. Eu tinha que passar para eles que estava bem, que estava sob controle, porque meu pai hoje está com 76 e minha mãe com 70. Eu não achava justo passar esse sofrimento para eles, né? O casamento era meu, a gente terminou ali e tal. Eu aceitava, logicamente, o apoio deles, mas eu não queria passar uma tristeza para eles. E aí eu tinha que segurar tudo isso sozinho. E assim,
posso até falar uma besteira tecnicamente, mas eu acho que o papel do homem é esse mesmo. Pois aguentar a carga sozinho. De repente até você estudando, fala, não, a gente tem que, sabe, na minha cabeça não, a gente tem que aguentar tudo sozinho mesmo e pronto. Daqui pra fora tá tudo bem, daqui pra dentro o bicho tá pegando, mas tá comigo. Isso chama-se autorresponsabilidade. É você assumir a responsabilidade de todas as decisões que você tomou na tua vida. Exato. E era isso que eu estava fazendo. Não ia transmitir para os meus pais o meu sofrimento por decisões que eu tomei. Erradas ou não, enfim. A gente chora sozinho ali depois. Vamos andar chorando nos ombros dos outros, né? Exatamente. E aí foi um momento na minha vida que bifurcou, cara. Ou eu caía em depressão, que era muito fácil, né? Eram madrugadas acordado, sem entender e tal, querendo, né, buscar explicações, ou eu dava uma reviravolta na minha vida. Mas como? Por onde? Sim. E aí foi onde eu comecei a ler. Comecei a ler sobre inteligência emocional, perfil comportamental e tal. Eu tô falando isso porque lá no MBA isso vai fazer sentido. E eu comecei a ler. Eu não lia um livro por ano. Não lia. Eu li por dia. Não lia. Agora na fase nova. Aí, isso, né, na minha vida, depois que eu parei de estudar, que eu entrei pra polícia ali, eu não lia. Né? Eu só lia o que eu estudava na época do concurso. Só que aí eu comecei a ler sobre inteligência emocional, comecei a entender como é que funcionava, perfil comportamental, neurociência, comecei a me apaixonar pela parte comportamental, pela parte humana. Nossa. E aí eu comecei a entender o que passava na minha cabeça, quem eu era, os meus erros, por que eu estava errando. Aprendi a pedir desculpas. Tipo assim, você conseguiu identificar padrões, né? Exatamente. Que te levavam aos mesmos lugares. Que me levava aos mesmos lugares e que eu ia continuar cometendo se eu não descobrisse. Se eu não tivesse descoberto, se eu não tivesse tomado esse caminho da leitura, eu nunca ia descobrir e eu ia continuar errando os mesmos erros a minha vida inteira. E aí eu comecei a ler. Quando eu vi, eu estava lendo um livro por mês, 2 livros por mês, 3, 4. Eu cheguei a ler 5 livros no mês, com a minha rotina de franquia, com a minha rotina de coach e tudo mais, ainda lendo 5 livros por mês. De tão apaixonado que eu fiquei. E foi uma forma de preencher também o vazio que você estava sentindo. Exatamente, né? cara. E quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. Exato. E tudo que você vê é novidade e você passa a se encantar. Você se conscientiza da sua ignorância. Exatamente. Então, agora voltando para o MBA, né? Quando eu comecei a estudar, eu trouxe todo aquele arcabouço de conhecimento que eu estava ganhando, né? Era um copo vazio sobre a parte de inteligência emocional e tal, que serviu como uma luva para o MBA, porque é uma pegada muito humana. As aulas que eu tinha, os meus professores, trabalhavam muito essa questão da inteligência emocional, a parte comportamental, PNL, né, programação neurolinguística e tudo mais. Então se encaixou. Aí eu vi que a minha tendência realmente não era a matemática que eu fiz na minha graduação, mas sim a parte humana. Entendi. E aí eu terminei o MBA, eu comecei a ajudar com as dicas lá no próprio PSG, né, na franquia e tal. Então eu falava, acho que isso aqui fica legal, isso aqui, comecei a me aproximar mais e tudo. A gente sabe que a gente não pode administrar por causa da lei, mas eu ia lá e falava, isso aqui é legal. Pode, né? Eu acompanhava. E as minhas dicas eram exatamente as coisas que faziam dar certo, porque eu tinha estudado. E é esse o apelo que eu faço pra galera. Não injete o seu dinheiro acreditando num sonho, sem pelo menos ter estudado, se preparado antes, né? Um pouquinho que seja. Segurar um pouco essa parte emocional. Exatamente, né? Porque aí você toma mais uma pancada na vida e aí sem dinheiro ainda você não vai saber nem o que fazer mais. Enfim, terminei o MBA e eu falei, cara, é isso que eu quero. É a parte de inteligência emocional, é lidar com pessoas e tal. Legal. E comecei a me aprofundar muito na questão da inteligência emocional. Depois do MBA, então, comecei a me apaixonar por resolução de conflitos, né? Conversar com pessoas, resolver problemas. Explica pra galera o que é inteligência emocional. Então, inteligência emocional, eu vou trazer um conceito... assim, da tua forma. Sim, não, é porque eu tenho um cara que eu sou muito apaixonado, que é o papa da inteligência emocional, que é o Daniel Goleman, né? Ele é um dos maiores nomes hoje da inteligência emocional mundial, né? E a grande parte da literatura que eu me baseio é dele, vem dele. Ele tem vários não tenho um estudos conceito na cabeça, assim. Então, inteligência emocional é a capacidade que você tem de identificar sentimentos seus e dos outros. Você se motivar e de você gerenciar as suas emoções e as emoções dentro do seu relacionamento. Então, assim, tem muita gente que fala, inteligência emocional é você controlar suas emoções. Não, é muito mais do que isso.
Controlar suas emoções é uma das habilidades que o Daniel Goleman traz, das 5 que ele apresenta, que é o controle emocional, o autocontrole. Ele traz 5 habilidades, né? O autoconhecimento, que eu tinha desenvolvido quando aconteceu o impacto, em 2018, né? Da separação, que eu cheguei à minha casa e não tinha mais nada. Comecei a ler e aí comecei a desenvolver o autoconhecimento, que é a primeira habilidade da inteligência emocional que ele traz. A segunda que ele fala é o autocontrole, que é uma das habilidades. Tem gente que acha que só isso já é a inteligência emocional. É como se fosse assim, você tomar consciência de que as emoções estão fluindo e você conseguir administrar, gerir o você tem que considerando essas... Isso, você passa a identificá-las e você passa a gerir um pouco delas. Entendi. Você não consegue gerir de maneira completa as suas emoções, porque 95% baseado numa das leituras que eu fiz num artigo, diz que as suas decisões são inconscientes. Você pode até entrar a parte racional. Depois você fundamenta, né? O córtex pré-frontal ele entra depois. Uhum. Mas primeiro a tua emoção falou mais alto, o teu inconsciente falou. Aí a razão vem depois. Uhum. Mas a razão só vem se você tiver o autocontrole, você conseguir frear. Uma coisa é eu chegar a botar esse copo aqui, você com raiva falar, pô, não bota esse copo aí, não sei o quê. Você não teve o autocontrole. Uhum. E você não vai ter na segunda, e não vai ter na terceira. Na quarta, você vai, quando você estiver falando, você vai identificar. Na quinta, quando for botar, você vai travar e vai falar, opa, autocontrole. Não bota esse copo aí que isso me... E é por isso que a paciência, a gente consegue treinar a paciência, né? Isso aí eu aprendi antes. Exatamente, cara. Paciência a gente tem que treinar, galera. Às vezes a gente... Aí você lembra, pô, quando você lê depois de um tempo, né? Se você vir, você tá mais paciência. É treinável, cara. E até algumas décadas, né, a própria ciência não conseguia dizer o que ela diz hoje, que o comportamento ele é mutável. Uhum. Antigamente a gente tinha aquela coisa assim, o QI é que manda nas pessoas. Quem tem QI alto é que vai se dar bem. Hoje isso é totalmente contrário, totalmente quebrada essa ideia, e o comportamento muda. Às vezes a gente achava, ele é assim, não vai mudar nunca. Homem é tudo a mesma coisa. A gente escuta isso, porque isso vem enraizado. Mas a ciência vem e traz, né, a neuroplasticidade. Você consegue trabalhar a tua mente, mas só que para isso você tem que ter o autoconhecimento. Tem que tomar consciência primeiro de... Se você não tiver o autoconhecimento, você não consegue dar um passo. Porque você vai continuar errando a sua vida inteira sem você saber o que te deixa chateado, o que te deixa orgulhoso. Por que você tá puto com alguma coisa? Você nem sabe por quê, mas aquilo te deixa puto. E se você não sabe, como é que você vai ter autocontrole? Exato. Porque aquela coisa vai acontecer, você não sabe, vai gerar uma emoção, uma reação, e você não vai controlar. É fascinante mesmo. Cara, é um mundo muito louco que eu fui me apaixonando. E aí me apaixonei tanto que hoje eu sou aluno, estou fazendo uma matéria, né, como aluno especial, para fazer um processo seletivo para o mestrado em psicologia agora, né? Inclusive as inscrições estão abertas, já me inscrevi, seja o que Deus quiser. Se der tudo certo, em agosto eu começo o mestrado em psicologia. Eu me identifiquei muito que eu tenho estudado um pouco sobre marketing digital, né? E aí tem toda aquela parte de gatilhos mentais e tudo, né? O sistema límbico, aquela coisa toda. Então realmente a gente primeiro decide e depois a gente vai racionalizar por que a gente decidiu. Então, não, vou comprar. Aí depois, não, mas por que eu vou comprar? Porque realmente é muito bom. Você já decidiu, irmão. Já tá decidido. Você tá decidido. Você busca uma fundamentação racional para explicar o teu emocional que já comprou. Exato, você nem percebe. Você vai entrar no mercado, você vai virar para a direita, porque o cara fez com que você virasse para a direita. Você vai passar na frente da Nike, você vai sentir o aroma, a fragrância da Nike, da M. Martin, porque ele fez o marketing olfativo para mexer com você. E você nem percebe. Você vai entrar num self-service da vida, vai ter um prato gigante. Entulhar ele de comida. Entulhado. Você sabe que você não está com fome, mas no teu inconsciente ele está com fome, você vai entulhar aquilo ali. Enfim, eu li bastante sobre neuromarketing, marketing olfativo, cara, por causa do empreendedorismo, né? E cara, fascinante. Tudo que tem neurociência me fascina. E aí ela ramifica, né? Pro neuromarketing, pro marketing olfativo e tal. O marketing olfativo é uma parada muito louca, cara. Pô, eu nem conhecia o marketing olfativo. Cara, pra você ter uma ideia, você que luta, você gosta disso, você acompanha MMA. O que acontece quando os caras vão fazer a pesagem? Eles cortam carboidrato para chegar leve. O que acontece com o nível de estresse dos caras? Vai lá no topo. Então, peraí. Então, o carboidrato, ele te dá uma sensação de satisfação. De prazer, não é? Isso é comprovado, legal. Aí o que os caras fazem? Num momento, determinadas empresas, num momento da tua vida que você vai ter algo prazeroso,
ele te dá um carboidratozinho aqui, você tem um prazer, ele joga uma fragrância dele, e aí você associa, sem você saber, você associa aquele cheiro a alguma coisa que você está sentindo prazerosa. E aí no momento de renovação contratual, alguma coisa, aquela fragrância vai estar lá. Você nem vai perceber, mas aquela fragrância vai trabalhar no teu inconsciente, vai te dar aquele prazerzinho, de repente ele te deixa alguma coisinha para você comer ali, para carboidratozinho para você se sentir bem, você vai assinar um contrato, você vai comprar um negócio e tal. As empresas fazem muito isso. Elas linkam o aroma, a fragrância, algum momento bom da tua vida, pronto. Lá na frente eu uso isso como... E eles dizem como a isca, como gatilho mental. E é interessante, eu reflito muito sobre essas coisas, eu sou meio maluco também, igual você. Pra você ver, agora essas técnicas, a gente vai tendo conhecimento delas pela internet, mas assim, a gente ficou décadas sendo influenciado dessa forma, por meio da televisão e tal, e isso é uma caixa preta, a gente nem sabia, né? Sim. Então, gerações e gerações foram se formando, sendo moldadas mesmo, direcionadas, né? Com essas técnicas de comportamentais, e a gente não sabia. Não sabe, você não percebe. Exatamente. Uma engenharia social vem sendo, né? Eles aplicam tudo baseado na neurociência. Você falou que você gosta dessa parte, né, dos gatilhos mentais e tal. Inclusive tem um livro chamado Gatilhos Mentais, que é um autor que ele dá uma criticada um pouquinho no Érico Rocha, da fórmula do lançamento, e ele traz umas coisas legais lá dentro do gatilho. É um livro fininho, né? Esse tem um cérebrozinho cheio de... Isso, exatamente. Uma conexão, como se fosse uma conexão, uma sinapse neural ali, né? Exato. Enfim, ali tem muitas dicas disso. Mas se eu pudesse indicar pra galera, eu indicaria 2 livros. As Armas da Persuasão e A Lógica do Consumo. São 2 livros que falam... As Armas da Persuasão é um clássico, né? Eles falam sobre o marketing, o neuromarketing. E aí ele dá 2 vieses para você. Ele fala do lado do cliente e do lado do empreendedor. Como assim? O lado do cliente você pode se defender. Ei, esses caras estão fazendo isso, isso e isso. Cuidado, você pode se defender. Quando você for ao mercado, você vai ver a gândula, isso, isso e isso. Você vai ver que no caixa tem o chicletinho, o chocolatinho, tudo de propósito, para você pegar. E tal. Então ele te dá essas dicas para você se defender, mas ele dá dica pro empreendedor. Você precisa fazer isso, isso e isso, porque isso aqui vai mexer com o teu cliente. Isso aqui vai fazer com que ele vire para a direita e não para a esquerda. E aí você vai botar aqui e tal. Enfim, ele dá muitas dicas. É um livro maravilhoso para ambos os lados, né? Para o empreendedor e para o cliente. Isso E aí, se você vir hoje, cara, assim, todo o nosso comportamento, ele é ainda mais hackeado, né? Porque agora tudo tá nas redes, então todo o nosso padrão de comportamento, né, mexendo no celular e tal, então tudo isso a gente acaba virando um algoritmo, né? Exatamente. Nós já existimos virtualmente, ele já existe o João Chaves virtual, que tem todo um padrão traçado ali pelas grandes redes sociais. Exatamente. Isso tudo é usado contra a gente, na verdade. Contra a gente. Na minha opinião, né? Quem não gosta de um pão quentinho? Exatamente. Quando você entra no mercado, muitos dos mercados, você bota o pé no mercado, você sente o quê? Aquele cheiro ali, aquela fragrância, muitas das vezes não é o pão que saiu lá. É mesmo, né? Eles liberam a fragrância, porque você vai entrar no mercado, a padaria fica onde? Lá no final, fundo. né? Ele lança o cheiro na entrada. Atravessar a loja toda, né? Ele lança a fragrância na entrada, você vai atravessar a loja toda, colocando coisa no carrinho, para ir lá comprar o pão. Mas você sentiu o cheiro do pão lá na frente, quentinho. Muito louco. E não saiu a fornada. Mas ele te pegou lá na entrada. Cara, é muito fascinante. A parada é muito louca. Velho. Não tem como não se apaixonar, entendeu? E agora você tá nessa pegada aí, estudando firme a ciência do comportamento. Exatamente, cara. Tô na psicologia. E já tem algum objetivo traçado nesse sentido? Tem. Que possa ser revelado? Às vezes você tá com coisa, mas não quer falar ainda. Tem algumas coisas que eu não posso falar porque depende primeiro do... às vezes você tá... divulgação lá na frente. Mas o que eu posso falar sobre isso é que existe um movimento muito aberto da Polícia Rodoviária Federal, hoje da PRF. Desculpa, eu fui ao NOI, né, o Núcleo de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, no Rio de Janeiro, em janeiro desse ano. Eu estava de férias e eu fui lá falar sobre inteligência emocional para eles. Massa. Porque é uma galera que está na ponta também, está na rua. E se você não tem um controle emocional, né, uma gestão sobre as suas emoções, se você não conhece as suas emoções, você muitas das vezes não vai conseguir trocar o chip. Quando você sai do trabalho para casa, quando você sai de casa do trabalho.
E aí você vai levando estresse para dentro de casa e vice-versa, e aí o teu relacionamento fica ruim e tal. Então eu tento levar uma mensagem para a galera: vamos nos preocupar com a questão das emoções, da gestão emocional, cara. E aí a galera gostou. Recebi um outro convite agora da PRF para as próximas semanas, né? Provavelmente deva chegar amanhã ou depois, formalmente, o convite para passar 2 semanas lá com eles, falando sobre inteligência emocional, para você ver como eles estão abertos ao assunto e preocupados com isso, cara. Né? Então, eu acho muito interessante essa postura da PRF em se preocupar com o servidor deles nessa questão. Eu tenho uns projetos que eu estou trazendo... O lado emocional, na minha opinião, é o que mais pega o policial, né? A gente olhar... a gente vê uma série... Eu perdi agora um irmão de turma e de turno do COT, né? Que teve um surto, infelizmente partiu. A gente não queria que fosse assim, né? Mas não é exclusividade dele. Depois dele vieram outros casos, né? E... Cara, a gente não pode deixar isso se tornar uma coisa normal. Não pode virar normal. Né? O que é comum não pode ser normal. Exato. Tá se tornando comum isso? Tá. A gente vê cada vez mais jovens depressivos. Antigamente a média de depressão estava ali na casa dos 20 e poucos, né? 20 e tantos, 30 anos. Hoje em dia você vê a média de depressão entre jovens, crianças e adolescentes. 13, 14 anos em depressão. É um número muito grande, alarmante. Então, assim, a tecnologia deve ter uma influência forte nisso. Tem demais, né? Tem um livro do Augusto Cury, tem alguns psicólogos que até criticam, mas a maioria dos que eu vi elogiam, que ele fala sobre ansiedade. É uma série de livros, né? São 3 livros da série Ansiedade, que ele chama essa enxurrada de informações, né, as consequências disso, de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que às vezes alguns médicos confundem com ansiedade, segundo ele, tá? Segundo o Augusto Cury, que é psiquiatra, enfim. E aí ele diz, cuidado, isso pode não ser ansiedade, isso pode não ser uma crise de ansiedade, isso pode ser uma síndrome do pensamento acelerado. Por quê? Hoje em dia, antigamente, na nossa... Isso vem da... Desculpa. Ai, garganta aqui. Não, relaxa. Isso vem da tecnologia. Muito da tecnologia. Na nossa época de moleque, pra gente abrir um e-mail, a gente ia até um computador. Pra gente jogar, a gente ia até o videogame. Pra gente receber uma informação, a gente ia até uma TV para assistir um jornal. Hoje em dia, uma criança pega um celular, ela entra no e-mail, ela entra no Instagram, ela entra no joguinho, ela entra em tudo através de um celular. E a enxurrada, a quantidade de informações que tem ali estão tão grandes que ele não consegue gerenciar aquilo. Então é uma enxurrada de informações ao mesmo tempo. Coisas que são verídicas, outras que não. Outras que durante o momento sim, mas aí cai aquela informação, já não é mais, já deixa de ser verdade e tal. Então assim... A nossa cabeça não está conseguindo processar a quantidade de informações ao mesmo tempo. E aí é o que ele diz, cuidado, pode não ser ansiedade, pode ser síndrome do pensamento acelerado, por causa dessa enxurrada de informações. Eu acho uma coisa muito... Eu não tenho fundamento para falar assim, o cara tá certo. Mas, cara, eu acho uma linha de raciocínio muito bacana, muito interessante. E aí eu indico, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto, o nome do livro é Ansiedade. Do Augusto Cury. Eu lembro que eu li uma... Galera, não fiquei emocionado não, porque a garganta arranhada aqui. Tava me segurando para não tossir. Eu lembro que eu li uma coisa... Eu nunca li o Augusto Cury, mas ele é muito conhecido, né? Ele falou um artigo sobre janela killer. Não sei se você já ouviu Janela falar. killer. Muito interessante também. E que eu acho que se aplica muito ao meio policial também, né? Que às vezes a gente toma aquela reação, tem que reagir muito rápido. E às vezes a gente age naquela janela killer que ele fala que é um períodozinho que a gente tem para refletir, que já baixa a chance de fazer besteira, né? E para você mudar muitas dessas coisas que estão programadas na sua cabeça, lógico, requer tempo e você tem que conhecer, o autoconhecimento. Né? E uma das coisas que eu falei agora no curso de gerenciamento de crise, eu falei sobre a inteligência emocional para o negociador, né? E aí a gente tenta trazer... puxar esse lance do gerenciamento. Isso, a gente tenta trazer a ideia seguinte: todos nós temos um histórico na nossa vida de criação, a gente tem um aprendizado que a gente recebe da sociedade, um aprendizado que a gente recebe da escola, um aprendizado que a gente recebe dentro de casa. Isso traz uma carga, né? Todos os contatos que a gente tem é o que alguns autores chamam de engrama.
É um contato que você teve com determinada coisa que virou uma informação no teu banco de dados. Legal. Tá? No teu raciocínio ali, no teu inconsciente. Então, vou usar um exemplo. Você, quando era criança, em algum momento da tua vida, você chegou perto de uma panela quente, de um prato quente, alguma coisa, você encostou e você se queimou. Aquilo ali se transformou num engrama. Aquela informação entrou no teu banco de dados. Então, hoje, quando você chega perto de alguma coisa quente, automaticamente você já se afasta. Aquilo ali foi inconscientemente, o teu inconsciente foi lá, buscou aquela informação que já estava guardada, fez a associação, a conexão, a correlação e gerou uma reação. Opa, isso me queima, isso não é legal. Então, se a gente vem durante a nossa vida tendo diversos impactos negativos emocionais, traumas emocionais, às vezes você teve trauma porque teu pai te batia, porque na rua você viu isso, dentro de casa você viu aquilo, você tem uma série de traumas, pode ter certeza que de alguma forma, inconscientemente, isso vai agir na tua forma de tomada de decisão. Então, quando eu trago esse viés da inteligência emocional para o negociador, a gente tenta mostrar, cuidado, para você tomar a decisão, muito cuidado, o teu inconsciente está agindo. Então, tenta se conhecer, né, o conceito da inteligência emocional, tenta se conhecer, ver os seus sentimentos, os dos outros, e aí você tenta controlar um pouco da tua reação para que não venha o inconsciente baseado nas tuas experiências de vida. Você tem que considerar, porque assim, como é uma coisa interpretativa, então o horizonte do próprio negociador se soma à circunstância, né? Então ele tem que considerar o próprio, as circunstâncias dele para poder analisar as circunstâncias que está acontecendo. Sim. Né? Cara, e tem uma coisa que eu até boto na instrução que é massa. Eu peguei isso da revista Super Interessante. Dentro de um artigo, o cara que publica, ele faz até uma brincadeira, é uma associação. Ele fala, olha, imagina se você tem 100 moedas. Das 100 moedas, você pega 95 e dá pro Arlota e você fica com 5. As 95 moedas ele vai investir para você e você vai investir 5. Você acha isso legal ou não? Aí você, depende. Se ele souber de mais do que eu, esquece isso. Vocês sabem a mesma coisa. Você deu 95 para ele gerir. Você tem 5 para gerir. Você acha isso um bom negócio? Aí você vai falar, não, acho que não. Se ele não sabe tanto de... não sabe mais do que eu. Mas é isso que acontece com o teu inconsciente. 95% das suas reações, das suas atitudes, das suas respostas... são condicionadas pelo subconsciente. Ao inconsciente. 5% são coisas racionais. Você pode aumentar um pouco dessa tomada de decisão se você trabalhar muito essa questão do autocontrole, do autoconhecimento e tal. A meditação te ajuda também a se tornar um pouco mais calmo, mais reflexivo. Então tem uma série de coisas que pode trazer uma saúde mental que vai te ajudar nas tuas tomadas de decisão. Você acha que assim, ter uma regra de conduta ajuda nesse processo? Agir sobre determinados valores e tal? Ajuda, mas se você não tiver o autoconhecimento e o autocontrole desenvolvido, por mais que você tenha valores, por mais que você tenha regras de conduta, você vai acabar, talvez, em algum momento, quebrando. Não porque você quer quebrar, mas porque alguém disparou um gatilho em você. E de repente até se penalizando por ter infringido as suas próprias regras ali. E aí você vai se arrepender. Mais deletério ainda. Você vai se arrepender, você vai sentir a dor da consciência, mas só que já aconteceu. Porque você não tem o autocontrole. E aí você tomou a decisão e depois vem um arrependimento. Quando você trabalha muito o autoconhecimento, o autocontrole, você consegue antever aquilo. Cara, se o Arlota fizer aquilo ali, eu tenho certeza que eu vou ficar chateado. Isso vai me gerar uma reação, uma emoção que vai gerar uma reação. Beleza, ele vai fazer, eu vou ficar chateado, depois eu vou chegar ali nele e vou falar assim, cara, toda vez que você faz isso, você me incomoda demais, cara, por causa disso. Porque foda-se. Se é uma armativa, vai falar mesmo, eu fiz de propósito mesmo. Então vou fazer mais. Pois é, mas aí você passa a ser um pouco mais controlador, não dá pra falar que você passa a controlar. Seu inconsciente sempre vai mandar nas tuas decisões, mas você passa a ter um pouco mais de controle no teu barco ali, que fica tão à deriva se você não tivesse essa consciência. Filipão, irmão, caminhando aqui pro fim, já estamos um tempão aqui trocando uma ideia boa, diga-se de passagem. Eu queria abrir o espaço, cara, pra de repente você fazer uma consideração que eu não dei oportunidade pra você, né? Às vezes você veio querendo registrar alguma coisa e que passou batido. Queria abrir já esse espaço pra você, cara.
Cara, primeiro eu quero só dar um toque na galera que tem um projetozinho maneiro sendo desenvolvido chamado Prospec. Inclusive tem um Instagram, né? Posso fazer a propaganda? Claro, fica à vontade, meu irmão. Para isso, irmão. Tem um Instagram, né? Bota lá, @PRO-SPEC, SPSC.AEE. Prospec, né? Não termina com T não, né? Não, Prospec, termina com C. Que tá eu, o Marcel, Massa, né? Não sabia que isso E o Leão. É um projetinho que tá saindo agora, né? Que a gente vai trabalhar, a gente vai levar um pouquinho da experiência pro tiro esportivo e tal. Nossa. Então, assim, são 3 caras de operações especiais. O Leão é um moleque muito padrão. Pô, o Marcel dispensa comentário, aqui, né? Inclusive, Pô, autor de livro na área de tiro e tal. Então, a gente quer trazer uma experiência pro tiro esportivo de uma galera que tem uma vivência, né, muito bacana dentro da polícia, dentro do tiro e tudo mais. O Leão é instrutor de tiro, tem uma vivência bacana dentro do tiro também. E sem contar que o moleque é um exemplo, quase um Buda, né, Ratinho? Mostra. Tu olha pro moleque e sente uma paz, bicho. Aquele moleque é impressionante. De conversar, alô, fala beleza e tal, mas nunca cheguei a trocar aquela ideia. Se não. tu trocar mas ideia ele com ele... tem cara de ser um cara tranquilo mesmo. Pode chegar estressado, tu vai sair zen. E o Marcel, porra, o cara domina muito o conhecimento do tiro esportivo. Eu sou fã do Marcel, gosto muito do Marcel. Desde o moleque que ele, né, atira, né, na fazenda do pai dele, depois competiu no tiro, foi chefe de setor de snipers, tudo, né? O cara é reconhecido internacionalmente naquilo que faz. Nossa. Então a gente tem esse projetinho, se a galera, né? Projetinho não, projetão. Prospec, segue a gente lá e, pô, quem tiver interesse no tiro, faz um curso lá com a gente. Essa é uma das coisas. E a outra é fazer um apelo pra galera se preocupar mais com a questão emocional, porque eu tenho recebido muito questionamento assim, cara, em que a inteligência emocional pode me ajudar nos estudos? Fica tudo muito abstrato, a galera não sabe. Isso foi bom essa trocação de ideia. Cara, então assim, pode te ajudar e muito. Né? E aí eu já deixo a indicação de um livro chamado Neurociência das Emoções. Neurociência das Emoções vem trazendo no aspecto da própria ciência, né, da neurociência, o quão importante é a sua emoção, estando bem gerida, né, saudavelmente gerida, digamos assim, ela vai repercutir no seu sistema cognitivo. Massa. Então ele vem trazendo as comprovações e te dando o alerta, se você tá mal emocionalmente, muito provavelmente o seu sistema de aprendizado tá deficiente. Você não vai conseguir aprender direito, memorizar direito, ter foco direito. Então trabalhe as suas emoções, e aí é importante para a galera do concurso. Se você estiver bem emocionalmente, você vai aprender de forma muito mais otimizada. Inseguro, né? Aquela insegurança daquela tem ou não capacidade para passar. Eu vejo muito isso com meus alunos ali também. Cara, eu recebo muito dessas perguntas também. Não passei. Tô velho e tal. Cara, é o que eu falei aqui, né? Lá atrás. A gente também tem uma série de derrotas. Sim, né? sim. Eu já fiquei reprovado. O William Douglas, que é o guru dos concursos, ficou reprovado e tal. Aí o cara quer passar de primeira. Aí ele não passa de primeira, aí fica desesperado. Porque eu não passei. Eu sou fraco. Para com isso, entendeu? Para com isso. Vai trabalhar a tua inteligência emocional, que você vai ver. Se não passou da primeira, vai passar da segunda, da terceira, da quarta. Da 20ª. Da 20ª. Que assim, eu só de segundas fases, eu perdi acho que 9 segundas fases. Aí. Pra magistratura MP. 9. Fora as primeiras fases. Então assim, porra, é assim mesmo, faz parte, pô. Não, faz parte demais, demais. E aí, e a história que você vai adquirindo pra contar, né, cara? Exato. Que graça teria se tu começasse a estudar hoje, com 6 meses tu passa no concurso. Exato. Aí tu passou no concurso, tu é o melhor em tudo. Se você fosse o melhor em tudo e acertasse tudo de primeira, ia ter graça a tua vida? Que história tu ia contar, pô? Qual o simbolismo que teria aquela Commander 3 se não fosse difícil conseguir aquela porra? Meu irmão. Imagina, ia ser muito doido. Xandão, irmão, muito obrigado. Obrigado. Você, acho que foi o primeiro cara dessa leva mais recente, né? De operações especiais, de cotidiano. A gente inaugurou muito bem, né, essa nova geração. E, cara, muito obrigado por essa aula que você deu pra galera. As portas estão abertas aqui sempre. A gente sempre fala que aqui não é um tiro só, né? Galera que vem uma vez, tá convidada para vir sempre que quiser. Se tiver um novo projeto, quiser vir falar pra galera. Legal. Você não tocou nesse assunto, nem sei se existe isso, mas depois que você escreveu o seu livro, você vem lançar aqui com a gente.
que bagagem com isso você tem. Já me deram esse toque aí, eu já pensei, cara, mas agora com o mestrado não sei se eu consigo fazer nada não. Não, mas vai pensando em alguma coisa. Não, mas é interessante, aí, interessante. Esse dia aqui vai ser citado. Você é um cara diferenciado, cara, Obrigado. porque você consegue juntar coisas importantes, né, cara? Você não é o teoricão, que tem um cara que fica só lendo livro e quer cagar regra pros outros porque ficou lendo livro. Tem o cara que é o bruto, que acha que é tudo na brabeza também e não quer ler nada, né? Então você consegue reunir essas habilidades todas, né, cara? Se comunica muito bem. Então, cara, eu tenho certeza que qualquer projeto que você lançar a mão aí e tocar vai ser vitorioso. E quem te puder ajudar para isso, cara, vai ser uma honra pra gente. Valeu, cara. Obrigado. Agradeço. Esse livro aqui. Fechou, lógico. Agradeço pelo convite, cara, e parabenizo não só pelo trabalho que vocês fazem aqui, né, porra, tem um impacto muito grande para quem tá do lado de lá. A gente que já foi estudante, já sentou naquela cadeirinha lá, a gente que, porra, eu, no caso, que quis empreender, que ficava olhando pessoas, né, que queria ser mais ou menos daquele jeito ali, a gente tem um papel muito importante. O papel que vocês fazem aqui de levar as informações, de trazer a galera com know-how pra cá, pô, vocês trouxeram pessoas que eu sou fã. Exato. Eu não vou citar todos os nomes porque... Pode ter uma justiça. Exatamente, mas alguns eu não posso deixar de citar, né? Caras que, meu irmão, quando eu entrei na polícia eu era fãzaço, que é o Julião, o Décio... Pô, você trouxe o Marcel, o Mike Papa, trouxe caras, Jairão, porra, Barbosa, velho, Barbosa. Cheguei no COT, cara, eu ficava olhando pra aquele cara, admirando, assim, e ele brigando comigo, tá me chamando de senhor, porra, não sei o quê. Vim do militarismo e até hoje eu chamo, e vou chamar a minha vida inteira. Tem uma reverência grande. Né? São caras que têm uma história, que têm um legado, exato, cara, e a gente, pô, tem que respeitar. E você trazendo esses caras da forma que você traz... Cara, é um respeito muito grande e eu admiro isso. E, pô, parabéns por isso que vocês fazem. Esse respeito dele. E é legal, cara, a gente vê com essa galera mais recente, mais moderna, pra gente comparar as condições dos antigões, né? E tudo que eles plantaram do jeito que tá hoje e como a galera mais moderna tá conseguindo, assim, receber as coisas de uma forma mais estruturada, né? Pô, você pegou um corte diferente do que quando o Barbosa chegou e tá deixando um corte diferente de quando você pegou e a gente vai sempre melhorando. Certeza, e a gente vai registrando toda essa história aqui no nosso diário. A nossa ideia é essa. Show. Construir a história do jeito que ela acontece de verdade. E contada pelos caras que viveram, né, cara? Isso é interessante, isso é legal. Da minha parte, para finalizar, eu queria só deixar um recado pra galera, porque eu carrego comigo, cara, uma sensação de fazer o melhor de mim, porque eu tenho uma filha. Eu aprendi os melhores, né, dos meus pais, os valores e tudo, e eu quero deixar isso pra minha filha. Eu quero que ela olhe e fale assim, caraca, meu pai é o meu herói. O meu pai, ele não tem nada que eu olhe que fale nele, ele não me ensinou isso. Eu não posso ter isso aqui dele como um aprendizado. Então, o que eu quero dizer é, você tem um papel, uma folha da tua vida e você tem um lápis. Qual é a história que você vai escrever? Qual é o legado que você vai deixar? Eu, para minha filha, eu quero deixar uma história de sucesso. Eu passei por momentos muito difíceis que o dia que ela vir isso, ela vai falar, caralho, meu pai desculpa a palavra, é foda. É isso que eu quero deixar para ela. Não sou melhor do que ninguém, mas é por ela que eu faço essas coisas, sabe? E espero que todo mundo faça pelos seus, pela prole ali, deixe seu legado, porra, deixa sua pedrinha. Não passa nesse mundo, cara, despercebido. Cara, nada motiva mais do que filho, né, cara? Nada, velho, nada. Você tá na merda aí, eu lembro deles também e falo, cara. Irmão, a gente move montanha, né, velho? Enfim, esse é o recado. Até sento na frente de uma câmera pra gravar, cara, por eles. Agora, quando a gente começou esse projeto aqui, cara, a gente ficou assim, cara, como é que vai ser? A gente falou assim, cara, o nosso parâmetro vai ser o seguinte, nossas filhas, na época, Davi já era nascido, né? Mas ela já tem 2 filhas. A gente nunca pode envergonhar nossas filhas, então o nosso parâmetro é esse. Então, o nosso limite é esse. A gente não pode virar palhaço e lá na frente, né, a gente tem que olhar e não pode se envergonhar do que a gente fez. Então o que não pode, lá na frente, vai se envergonhar do que a gente está fazendo. Então, nosso parâmetro é esse. E é isso, irmão. Agradeço de novo. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Obrigado, valeu, cara. galera. Grande abraço. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal de cortes. Pô, esquecemos de falar do canal de corte. Caramba aí. Galera, agora a gente tá com um canal só de corte do Diário da Honra. Então é corte do Diário da Honra. O canal tá começando agora do zero. A gente tomou uma iniciativa ousada, né, nossa, porque isso vai repercutir no algoritmo ali. Mas eu acho que foi a melhor decisão. Então, quem gosta dos cortes,
tem que estar inscrito no canal de cortes, vai estar na descrição aqui do vídeo, o link do canal de cortes. E quem não está inscrito ainda no Diário da Honra, se inscreve aí, compartilhe, curte o conteúdo, e é isso, essa parte é mais chata que tem. E quem me segue lá no Instagram, se não estiver seguindo o canal, já pode sair do meu Instagram, hein? Já falo logo. Vão seguir o canal, que esses caras são foda demais. Cara, tu não passou. @machadofelipe.oficial. Mas quem for meu seguidor pode seguir o canal, porque se não estiver seguindo, eu vou cortar. Valeu, galera. Um abraço aí, valeu. Irmão, fantástico. Valeu, parceiro. Cara, alto nível.